Fala rapaziada, eu sou o Ikedaken. Hoje a gente vai estar vendo a questão aqui, Alt F4, ou vai se ferrar. A gente tá aqui com o chat aqui embaixo, né? A gente vai estar assistindo juntos o vídeo do canal O Viajante, né? É o vídeo chamado Animes, a Fantástica Fábrica de Frustrados. É isso mesmo? É, eu já vi esse vídeo, mas vou estar assistindo agora com vocês pra gente estar comentando sobre algumas coisas que foram ditas durante o vídeo, né? Vamos estar entrando nessa discussão, uma discussão que eu acredito que é bem bacana a gente acabar tendo. Enfim, vamos, claro, manter o respeito nos comentários e tudo mais. A Fantástica Fábrica de Chocolate. A propósito desse vídeo, eu entendo o ponto, mas acho que ele meio que generalizou. Eu também acho, mas vamos estar comentando um pouco sobre essa questão ainda. Vamos começar a ver. Vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Se você é homem e assiste esse canal, eu tenho certeza que você recebe uma enxurrada de vídeos falando sobre filosofia, psicologia e desenvolvimento pessoal masculino, com um foco em uma abordagem onde traz animes pra parada. Bom, Inclusive, essa questão de utilizar animes para desenvolvimento pessoal é algo que tá bem popular hoje em dia, né? Eu lembro que tem bastante canais agora que usam essa abordagem, tipo, como ficar com corpo de personagem de anime, corpo de Solo Leveling, corpo de do Goku, enfim, corpo de Vinland Saga. Já que a estrutura do shonen não é a única dos animes e dos mangás do Japão. Já vamos ver isso, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre isso, tá? Por que que eu consumi certo? animes durante um bom tempo e hoje em dia eu já não tenho mais tanto interesse nesse tipo de coisa, esse tipo de entretenimento. O que E é também vou normal, falar pra inclusive. vocês, o que eu acho que é extremamente prejudicial, que tem na maioria dos animes e que pode acabar frustrando a sua vida, beleza? Então sim, eu sei. Vamos lá, vamos lá. Eu já assisti esse vídeo, então o ponto que ele vai comentar já é algo que tá na minha cabeça, né? Mas já vamos comentar sobre a questão de a frustração que muitas pessoas acabam tendo, né? É verdade de que existem muitas pessoas que assistem animes, que são otakus e tudo mais, que têm algumas frustrações internas ou às vezes de relacionamento ou de interação com outras pessoas. É verdade, né? Inclusive, quando eu comecei a assistir anime, ah, quando eu tinha uns 10 anos, hoje vou fazer 25, naquela época era, era considerado feio você assistir anime, né? Por exemplo, você vê ainda Pokémon, pô, mas você tá vendo Pokémon, Pokémon é pra criança, mas aí você tá vendo o Shingeki em 2012, 2013, eu não lembro quando que saiu. Pô, mas é desenho? Por que que você tá vendo isso? Né? Na época não era popular ser geek, ser nerd e tudo mais, era visto com maus olhos ainda, né? Claro, passou por essa transformação, hoje em dia é algo cool, né? Algo da hora de tudo mais. Existe uma cultura que as pessoas inclusive interagem bastante, não estão mais tão fechadas por conta desse entretenimento, né? Mas antes era diferente. E era mais normal a gente acabar sendo mais fechadão, mais na nossa e tudo mais, né? Hoje em dia, a coisa já é uma outra. Era normal ser esculachado, pois é. No nosso tempo, Ikeda, pois é, Hugo, no nosso tempo. Que existem vários canais bons e conteúdos bons sobre filosofia e desenvolvimento pessoal masculino com animes, e hoje eu vou fazer o contraponto da maioria desses vídeos, beleza? Bom, Have Rapaz, you already anúncio? started studying Olha technology, isso. but still have that question? Estou com o adblock desligado, rapaziada. A gente vai ver uns anúncios aqui. Anime são um problema? Vamos lá. ah, animes são um problema de fato? Na minha opinião, não, tá? Eu sei que animes não são um problema, só que a maioria dos animes que faz sucesso, eles têm um problema, tá? Eles têm um problema. Olha só, até pausei. A maioria dos animes que fazem sucesso. Só que a gente já poderia fechar o vídeo, não é? Acredito eu. O pessoal aqui do canal já entende que o que chega aqui no Ocidente é o que é altamente peneirado, né? O que chega no Ocidente é altamente peneirado, é a consagração da consagração que chega aqui no Ocidente pra gente, né? Enquanto lá no Japão, que eles têm um outro mercado, a coisa já é diferente. Inclusive, esse é um ponto que vou estar utilizando futuramente, quando ele comentar sobre algumas questões sociais e que acabam afetando o Japão hoje em dia, né? Na questão de natalidade, questão de suicídio e outras questões assim, certo? Ele vai comentar para isso no final do vídeo, mas vamos continuar aqui. E esse problema é mais acentuado quando esses animes são usados para moldar comportamento de pessoas. Nesse caso, a minha opinião sobre animes muda. E o grande problema de tudo isso se chama protagonismo, tá bom? É o nome desse vídeo aqui, A Farsa do Protagonismo e os Animes. Mentira, ô viajante. É Lucas o nome dele. Mentira, Lucas.
Não é a farsa do protagonismo, não. É Animes, a Fantástica Fábrica de Frustrados. É outro nome. Você esqueceu de colocar o nome correto. Né? Boa tarde, Queda. Fala, ô Pedro, como é que você tá, meu querido? Mais um vídeo que critica anime e a comunidade, já prevejo mais moralismo barato. Mais ou menos, vamos ver. Não é exatamente uma crítica por nada. Vamos lá. Primeira coisa, eu não tenho nada contra animes no geral, tá? Eu simplesmente tô cagando e andando pra animes. Já assisti muito. Hoje em dia, os que eu acho bons são os animes de esporte. Na verdade, eu sempre gostei mais de animes de esporte, tá? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar apenas de um tipo de anime, que é o que é mais consumido pela maioria dos homens jovens, certo? Que é o O Shonen. Novamente, pessoal, como eu falei anteriormente, faz sentido, eu consigo ver sentido no pensamento que ele vai elaborar aqui, quando se trata de falar do que já veio com uma consagração, né? Aqui no Ocidente, por a gente estar pegando o que já foi muito peneirado lá no Japão, né? A gente pega o que o pessoal chama da nata, né? O que vem para cá é o mainstream. A gente não pega as coisas que são criadas, estão muito consumidas lá no Japão, às vezes, inclusive, muito consumidas, né? Por exemplo, o Rokudenashi Blues, né? Rokudenashi Blues, acho que é assim que fala, que é um dos mangás mais consumidos lá no Japão e que não tem nada aqui no Ocidente. O Slandunk teve, Rokudenashi Blues não. É, existem muitas obras lá no Japão que são extremamente famosas, que compõem a comunidade que assiste animes, que lê mangás lá no Japão, mas que não chegam até a gente, né? Por conta dessa peneira. Vai falar de Power Fantasy nesse vídeo? Também vai falar um pouco sobre Power Fantasy. Anime de esporte também é shonen, mas beleza, deu pra entender. Nem sempre o anime de esporte não é só shonen, não, né? O próprio mangá Real, do Takehiko Inoue, o autor de Slandunk, ele é um mangá seinen, publicado na Young Jump, né? Nem todo mangá de esporte ele é shonen. Mas vamos continuar aqui. Catenaccio, ele é um mangá seinen também, né? O próprio Dogs Red, que é um mangá agora de. ah, aquele coisa no gelo que os caras ficam com uma bolinha, sei lá, esqueci o nome. Também é de seinen, enfim. shonen. Eu acredito que essa seja a pronúncia certa. Vamos lá. O escolhido. A maioria dos animes shonen funciona basicamente com a mesma premissa. É o esforço do protagonista, mais uma habilidade especial, mais a ideia de que o protagonista é especial por algum motivo. Geralmente o protagonista é especial pelo nascimento dele, porque ele vem de alguma família ou de algum lugar muito foda, ou simplesmente é o destino dele, tá? Então é esforço do protagonista, habilidade especial e algum motivo de destino ou nascimento. Aqui, ele vai comentar, vai abrir um pouco e eu vou ir parando para comentar sobre cada um desses tópicos, mas eu já vou avisar de antemão, né? Isso daqui é uma regra do mercado? Não, não é uma regra do mercado. Isso daqui acontece em tudo? Não, obviamente não acontece em tudo. Novamente, acontece exatamente no que vem como consagrado aqui para o Ocidente, o que é peneirado para o Ocidente, né? Existem muitas obras que são menos focadas nessa questão de destino, de o protagonista é uma pessoa super especial e que não sei o que, não sei o que lá, né? Mas também existe um outro fator agora, que eu vou, perdão, qualquer barulho lá fora, não sei o quão alto que tá barulho lá fora, existe uma questão muito importante que é por que que, primeiro ponto, por que que essas obras existem dessa forma? Porque a indústria de mangás, ela existe há dezenas e dezenas de anos, né? Logo vai completar um século, talvez, de que existem essas revistas de publicação de mangás, esses magazines lá no Japão. Então, depois de tantas décadas, por que que esse virou meio que um facilitador na criação de obras, para algumas obras até ganharem mais popularidade e tudo mais? Simplesmente por uma questão chamada público, né? O público que cria essa demanda, o público tem a demanda de consumir alguma coisa, e as pessoas que vão estar produzindo o produto ali, que é o mangá, no caso, o mangá, o anime, eles vão estar produzindo algo pensando nessa demanda. Se o público quer isso, né? O público está almejando isso, é uma demanda de mercado, logo vai ter mais e mais conteúdo do tipo. Né? Tem obras que começam a ser isso, e ele vai já tá mostrando aqui, e eu vou ir parando ponto a ponto para estar comentando sobre cada uma delas, beleza? Vou dar aqui para vocês alguns exemplos. Vamos lá. Olha como essa construção ela se repete e ela é sempre problemática.
O Luffy, nas primeiras temporadas, aqui é One Piece, né? O Luffy nas primeiras temporadas é um garoto qualquer que tinha uma missão praticamente impossível de ser o maior pirata do mundo. E depois de muita história, sabemos que ele é filho de alguém muito importante e que, além disso, ele é a reencarnação do Deus do Sol. Inclusive, esse evento gerou muitos burburinhos entre a própria comunidade One Piece, vai dizer. É porque muita gente, inclusive eu, não gosta nem a pau da questão dele, além de ser filho do Dragon, além dele ser filho do maior revolucionário do mundo, de ter como parente um dos maiores marinheiros do mundo, além dele ter uma ligação forte com o filho do rei dos piratas, né? Além disso, ele é a própria reencarnação do Deus do Sol, né? É, é meio foda, é meio foda. Não vou mentir. É algo que quando eu vi, eu já não gostei tanto. Eu gosto de One Piece apesar disso, mas isso aqui é só minha visão pessoal. Tem muita gente que é assim, outros não ligaram tanto, outros gostaram mais ainda, né? Isso de protagonista escolhido já é algo muito antigo. É só ler Herói de Mil Faces. Inclusive, ele vai falar mais sobre até a jornada do herói aqui nesse vídeo, né? Que é algo que a gente acaba se apegando muito também no ocidente e que os japoneses também usam ali, né? O próprio Naruto, embora ele funcione com Shotenketsu e sua estrutura narrativa, a apresentação dele é uma jornada do herói. Para a mudança da fruta. Pois é, nossa, mudança da fruta. Perdão. Tô ficando sem voz, rapaziada. A própria mudança da fruta foi, ao meu ver, um grande erro. Foi algo que com certeza tirou grande parte da magia. Mas vamos continuar aqui. Ou seja, o aventureiro virou o predestinado. O que você tem que entender sobre isso? Cara, você já conseguiu notar como os primeiros episódios de qualquer anime ou de qualquer série, eles são de um jeito e depois a narrativa que é passada pra você muda. Você já reparou nisso? É porque tem pessoas que nunca repararam. Eu vou dar um exemplo tosco aqui. A série do The Last of Us. O primeiro episódio dela Antes dele comentar sobre isso, vou falar sobre, em específico, por que que acontece tanto isso com mangás, certo? Mangás e... Quando eu falo mangá, pessoal, como o vídeo falou sobre animes, eu coloco o mangá em específico porque, primeiro, é a minha área de atuação. Segundo, porque mangá é a maior forma de conteúdo original que é adaptado para adaptações... adaptado para animes, para animações japonesas, certo? Mangás e light novels são o maior precursor de adaptações para anime que existe lá no Japão. E quem tá mandando um monte dessas florzinhas aí no chat? Meu Deus do céu. Vai tomar no cu, para de ver. Tô brincando. Mas continuando aqui. Ah, quando você é um mangaka e está num processo ali de fazer uma publicação em uma revista, existe um ponto muito importante que é você tem que vender aquela sua ideia de revista, né? Ele vai falar aqui sobre a questão de piloto e tudo mais. Isso daqui, que também é utilizado no Ocidente, como a questão de piloto, de obra e tudo mais, de episódio e etc. Sim, é muito real e é muito semelhante ao que acontece no Japão. Porém, no Japão, a fisgada de atenção ela é muito mais importante do que nesse contexto aqui no Ocidente, simplesmente porque a maioria dos mangás são publicados em magazines, em revistas, né? E principalmente quando a revista ela é de publicação semanal, acontece que o autor ele precisa a todo instante estar colocando algo que vai estar chamando a atenção do leitor no decorrer da virada de página do leitor durante a magazine, durante a leitura da magazine. Ter páginas que vão chamar atenção ali. Se tiver página colorida, ter algo de um grande valor agregado visualmente para chamar atenção ali quando a pessoa tá virando as páginas daquela magazine, né? Eu tô sem nenhuma revista almanac aqui pra mostrar, né? Mas só procurar como é que funciona a própria Shonen Jump da vida, a Weekly Shonen Jump, que vocês já vão ver casos assim. E, além disso, por conta de querer sempre estar chamando atenção, até que essa obra seja estabilizada, algo que demora, porque você só vai conseguir ter uma certa força na questão de fixação na revista a partir do momento em que, geralmente, pelo menos, né, geralmente quando o primeiro volume sai, ou quando a recepção interna dentro da revista, ela é muito boa. O que são cada um desses casos? A primeira, como eu falei, né, a venda do volume, o encadernado dele, o volume físico dele sair, né, e você acabar tendo boas vendas, né, por exemplo, hoje tem mangá na Shonen Jump que foi cancelado por ter tido menos de 5 mil unidades vendidas em seu primeiro mês, o primeiro volume, né. Ali na meta de vendas da Jump foi algo inadequado, já que também a popularidade interna não foi o bastante para fazer a obra sobreviver.
A questão da popularidade interna nessas revistas funciona da seguinte forma: para as pessoas conseguirem não, perdão, quererem continuar lendo a revista vai tentar jogar para o público coisas essenciais para esse público se entreter, né? Seja, por exemplo, desafios que tem. Cara, revista de mangá não é só mangá, né? Tem desafios, tem produtos, tem promoções, tem textos, matérias, tem. Cara, tem todo tipo de coisa. Né? Tem collabs, tem todo tipo de coisa que acontece numa magazine para estar chamando a atenção do cliente. O mangá, claro, é para ser o principal nesse quesito. Mas o mangá, então, quando ele consegue ser um artefato dentro da revista que vai estar chamando a atenção para a pessoa continuar comprando aquela revista, vou até citar um caso. Hoje, tem muita gente que compra a Jump só para ler One Piece. Né? A popularidade interna de One Piece na revista, então, é imensamente grande. Né? Vou dar um outro caso aqui: Haikyuu, um mangá que foi finalizado alguns anos atrás. Haikyuu era o último mangá de esporte que estava sendo publicado na Shonen Jump. Hoje a gente tem Harukaze Manga, que é publicado, né? Ekiden, que foi finalizado já. Mas Harukaze Manga, antes teve o Haikyuu, que foi um enorme sucesso, né? Um mangá sobre voleibol. E as pessoas que gostam de mangá shonen de esporte compravam a Jump para ler Haikyuu. Compravam para ler Haikyuu, né? Aí, a partir desse ponto em que elas compravam para ler Haikyuu, elas se deparavam com outros mangás enquanto elas folheavam, né? E por isso é importante que existam mangás também que, embora não venda bem, e aqui eu posso até citar casos, por exemplo, como comédias, né, como Boku Toroboku, que é uma comédia nonsense, assim, mas é um mangá muito importante para que naquela line-up da revista, naquele almanaque da revista, seja um mangá que vai estar entre outros mangás, para que as pessoas folheiem até chegar nele e acabem vendo outros mangás que sejam interessantes para elas. Né? Porque assim vai aumentar a chance dessa pessoa que já chegou, né? Quando a gente pensa em um funil de marketing, né? Para quem estuda sobre marketing, tem o topo, né? Que é grandão aqui esse topo. Tipo, vamos imaginar um topo mais ou menos assim, né? Essa daqui até aqui. E aqui é o finalzinho desse funil, né? Então ele vai afunilando até chegar no público bem pequeno. Quando você tem muita gente passando pelo seu mangá, você aumenta a chance de que vai ter, claro, pessoas que não vão se interessar, mas vão ter pessoas que vão se interessar, ao ponto de que aqui, nesse finalzinho, por exemplo, tenha, sei lá, 10 mil pessoas tão interessadas ao ponto de comprar o volume. Né? Aí seria 10 mil volumes vendidos. Ou, por exemplo, de comprar algo que esse mangá está em parceria, como, por exemplo, vou visitar um restaurante que está em parceria com um mangá de, sei lá, deixa eu pensar agora, um mangá de Rimaten, que é um mangá de comédia romântica. Naquele restaurante tem um pôster das personagens. Eu vou lá, vou tirar foto, vou comer e vou agregar nesse sentido. Né? Então, o mangá, quando se trata de popularidade interna, também é sobre ele ser fixo na revista, pensando em estar conseguindo leitores, para estar conseguindo esse público que vai chegar e pode ser fidelizado na revista. Né? Então, é muito importante que esses mangás novos, como voltando ao ponto principal, que estão começando ali, eles consigam, caso eles não vendam, ao menos que eles consigam se fixar na revista por sua importância em chamar atenção, em ter público e tudo mais, em fisgar o leitor para virar um público dele, um público recorrente, um público consumidor ali, né, que pode ou não estar pagando para aquele volume físico encadernado depois. Então, por conta disso, tem que ser feito, e aqui ele falou, pô, um anime, às vezes ele começa de uma forma, depois ele muda, né? O próprio Katekyo Hitman Reborn, de 2 décadas atrás, ele foi um mangá que ele começou de comédia. Ele era comédia pura. Comédia, comédia, comédia. Ele mudou pra ação. Por que ele mudou pra ação? Porque não tava indo bem. Né? O plano inicial era mas dentro da serialização, com o decorrer das semanas, foi vendo, pô, não tá indo tão bem. Vamos tentar testar coisas novas, né? Essa questão, testar coisas novas, é algo muito importante para garantir que essas obras elas continuem sendo publicadas na revista, para que elas continuem ali na tentativa de estar angariando leitores, de estar angariando pessoas que vão comprar os encadernados, né? Lembrei agora do vídeo do Link do QNS falando sobre One Piece ser apropriado para alguns protestos mais intensos. Como assim? Talvez tenha a questão de que essa saída do destino facilite a escrita de obra de alguma forma para expor algumas informações do mundo e ligando-as ao protagonista. Isso chama
isso chame o interesse do leitor, já que eles precisam improvisar muito o tempo todo. Isso daqui que o Senewave comentou, né? O Shira comentou, vale muito inclusive para Isekai, né? Porque Isekais, por exemplo, geralmente o protagonista, a protagonista, não entende nada daquele mundo, né? Por que Isekai é tão interessante? Porque é para você acabar produzindo como produto. Porque você consegue apresentar aquele mundo, apresentar personagens de uma forma de que ah, o protagonista, ele não está lá desde o início, ele vai aprendendo com você, né? Você vai aprendendo com ele. Ele é o seu porta-voz naquele mundo. Por isso que o self-insert, que o pessoal fala, né? Você se inserir naquela obra, funciona tão bem, né? Por isso que as pessoas gostam tanto de Sekai, de consumir, perdão, mesmo que o pessoal fale tão mal de Sekai, é um puta de um self-insert muito bom, né? E ele vai um pouco falar até sobre essa questão de você se inserir na visão do personagem e que faz sentido sim quando a gente olha, por exemplo, os próprios Isekais que eu comentei agora, né? Esse trope de escolher destino tem desde a Grécia Antiga para antes dela. Pois é, já é algo padrão de consumo. As pessoas já pesquisam, já buscam esse tipo de coisa. Se não me engano, com Sakamoto Days foi a mesma situação. Então, acontece, cara. É simplesmente normal. Mas vamos continuar aqui. Ela tem uma cara. Tem uma cara. E as pessoas provavelmente gostaram muito. Só que você percebe que do episódio 3 pra frente a coisa desanda? Ele tá falando de The Last of Us da série, certo? Meio que eles mudam o foco da narrativa e de repente aquilo não é mais pra um tipo de pessoa que tá assistindo e já é pra um outro tipo. Ou seja, eles te vendem uma ideia no começo, só que a série não segue aquela ideia até o fim. O primeiro. A culpa disso, o meu caro Lucas do Viajante, é simplesmente demanda de mercado. É simplesmente demanda de mercado, cara. Não tem, não tem outra coisa que a gente pode tentar colocar pequenos acasos aqui, mas o que reina sobre isso é a questão de demanda de mercado e você tem que se adaptar, né? Há um tempo pra cá, com o sucesso de alguns mangás brasileiros, os próprios brasileiros tentam criar um nome novo para o mangá brasileiro. Uns chamam de Mambrá. Nossa, eu odeio esse nome, cara. Por que não chamam de mangá brasileiro de HQ? Porque mangá já é um termo muito mais fácil. O 88888882. Perdão, não consigo ler esse nome aí. Porque simplesmente mangá, né? Qual que é a questão de você que agora saindo um pouco do assunto, perdão, né? Por que que é muito mais fácil você chamar um mangá brasileiro de simplesmente de mangá do que chamar de HQ, de gibi, de mambral, qualquer coisa do tipo? Porque você não vai estar criando uma categoria nova. Você vai estar utilizando a categoria que já tem muitos leitores, que já tem muito público para falar, olha aqui, eu tenho isso daqui também, né? Eu estou publicando isso aqui também. Você lê Naruto? Você lê Jujutsu Kaisen? Você lê Gachakuta? Olha aqui, tem o B-Tiger. Você lê Dandadan? Tem o B-Tiger aqui, que ele é um mangá também, né? Você se colocar na prateleira, imagine a seguinte situação, ó, 888882. Quando você tá numa livraria, é muito importante pensar que não é bom você separar o mangá brasileiro daquele mangá japonês nas estantes. Se você deixar o mangá brasileiro ele colocado, inserido na mesma estante do mangá japonês, quer dizer o quê? Quer dizer que aumentará as chances do público que for lá, ele vai ver já pensando, pô, esse daqui é mangá. Isso tudo aqui, ó, que eu tô vendo nessa estante é mangá. Mangá é muito popular lá no Japão. Se veio pra cá é porque tá popular e que eu vou ler, né? Existe, a pessoa não vai ter esse pensamento, mas é simplesmente instantâneo. As pessoas buscam por consagração, né? Consagração é uma palavra muito importante, pessoal. As pessoas buscam pelo que é consagrado. O que é consagrado pode apenas ter sido consagrado na vida daquela pessoa porque um youtuber comentou. Ou porque a pessoa já lê muito mangá e ela já sabe, pô, mangá japonês cria coisa com qualidade. Ou às vezes porque ela vê um anime, né? Consagração tem múltiplos e múltiplos e múltiplos sentidos, né? Então quando você tem algo colocado naquela mesma estante, facilita desse público que é apenas leitor, consumidor normal, né, casual, ele vai se deparar com aquilo, ele vai pegar, ele vai fazer que nem ele faz com qualquer outro mangá. Ele vai pegar, vai ver a capa e vai pensar, me interessei, não me interessei, e vai pegar ou não, né? Mas a partir do momento que foi colocado junto, já existe essa maior chance dele acabar sendo consumido. Se você acabar separando, quem que vai atrás de, vou na livraria comprar um mangá brasileiro? Não, vou na livraria, vou comprar um mangá. Você vai comprar um mangá em si. Se vai ser brasileiro, se vai ser francês, se vai ser japonês, cara, você vai chegar lá,
sinceramente, o ideal é que você nem saiba da onde que é. Beleza? O ideal é que você nem saiba. Pra que esse mangá se misture e facilite essa compra. Mas enfim, eu tô pensando na visão de mercado, rapaziada. Tô pensando na visão de mercado, de como a gente se adequa ao que hoje o mercado ele é constituído, né? Em vez de a gente tentar criar coisa nova. Tentar criar coisa nova é o caminho para o fracasso nesse sentido. Porque a gente vai tentar competir com o que já é validado. Eu acho que a pessoa que tenta criar um novo termo para mangá nacional, na verdade, quer validar o HQ nacional como algo único e separado. Pois é, que é uma ideia meio ruim. Cara, muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Os Estados Unidos está tentando fazer a mesma coisa, só que é um grupo muito pequeno de pessoas, muito pequeno de autores, que querem fazer um maná, né? É literalmente é maná. É M-A-N-A-A. São dois As. Maná. Olha que nome ridículo, meu Deus do céu. Mas vamos continuar aqui. Perdão ter saído do assunto aí. O episódio de uma série ou os primeiros episódios de um anime são feitos para vender aquele produto. É como uma fase de aceitação. E se as pessoas gostam daquilo, aí o criador da coisa, ele começa a colocar o sentimento dele de verdade naquela parada. Então, tirando os primeiros episódios, o resto. Calma aí, calma aí. Mais ou menos, ô viajante, mais ou menos. Quando a gente pensa em questão de anime e mangá, né, novamente eu vou falar sobre a questão de mangá. A pessoa, ela vai colocar mais o sentimento dela? Não exatamente, né? Como assim? Vamos pegar alguns casos aqui. Vou até abrir aqui. Vamos pesquisar. Opa. Vamos pesquisar aqui. Eita, deixa eu... Aqui. Yozakura Family. Yozakura Family, que é um mangá, certo? Ó, esse mangá aqui, né, que já teve anime também. E vamos pesquisar agora o Shingeki no Kyojin. O Attack on Titan. Aqui, ó. Certo? Temos essas duas obras aqui, beleza? Yozakura Family e Shingeki no Kyojin Attack on Titan. Você entende que é muito mais fácil, por exemplo, o autor de Shingeki no Kyojin fazer o que ele quer do que o autor de Yozakura Family? Por que isso, Ikeda? Porque Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan, vendia 2 milhões de unidades por volume. O Yozakura Family, se ele vendia 30 mil, 40 mil, ele já ficava feliz. Entende isso? Se o Yozakura Family, ele fizer o que ele quiser, nesse sentido de em vez de estar pensando na questão comercial, de seguir na questão comercial, por causa da demanda de mercado, ele vai ser completamente, provavelmente, né, ele vai começar a ser completamente ignorado, ele vai passar a não ser lido mais naquela revista, que era a Shonen Jump, onde ele era publicado, né? Enquanto, por exemplo, se o cara de Shingeki, o de Attack on Titan, ele fizer o que ele quiser na história dele, beleza, pode até cair as vendas. Vende 2 milhões? Pô, vai cair o quê? Pra 1 milhão? Pra 500 mil? É coisa pra caralho ainda. Você entende que, ainda assim, ele vai ter mais segurança. Ele vai ter mais segurança pra estar aguentando o baque, né? De fazer o que ele quer. Não é todo autor. É literalmente a minoria da minoria da minoria que consegue fazer o que quer. O Oda, ele pode fazer o que ele quer. E hoje, ele faz One Piece da moda caralha dele porque ele pensa mais no ecossistema One Piece. Ele não pensa no ecossistema do mangá ou da Shonen Jump. Ele pensa no que é bom pra marca de One Piece, a franquia de One Piece, né? Tem que ter conteúdo pra fazer mais anime? Beleza. Vou colocar mais e mais quadros nas páginas do meu mangá. Colocar mais e mais cenas. Colocar mais e mais coisa acontecendo. Vou cagar com a questão da estrutura narrativa visual de um mangá, com o que é esperado pro mangá, vou, mas eu tô pensando na franquia. O caso do Oda hoje é esse, né? O caso do autor de Shingeki, se ele quisesse, ele poderia ter demorado mais anos fazendo mangá, porque simplesmente ele podia. Ele podia fazer isso, né? Ele tinha a balha na agulha pra isso. A autora de Kimetsu no Yaiba pôde terminar Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, né? Vou até colocar aqui. Demon Slayer. Ela pôde terminar o mangá de Demon Slayer. Por quê? Terminar no pico de vendas. Porque tava vendendo pra caralho. Hoje saiu o relatório. Hoje não, esse ano saiu o relatório. O mangá de Kimetsu vendeu mais de 200 milhões de unidades. É quase a marca de Dragon Ball. Eu quero, eu posso. O Hugo comentou aqui. Eu quero, eu posso. Tá ligado? Então, não é exatamente isso de que o autor vai poder fazer o que ele quer, o roteirista vai poder fazer o que ele quer. Não. Ainda é sobre a adaptação, né? Cadê o vídeo aqui, ó?
Ainda é sobre o processo de você. Adaptação não, perdão, pessoal. Ainda é sobre o processo de fixação no conteúdo sobreviver. No conteúdo ser capaz de sobreviver. Né? Então, vai ter as alterações que vão ser feitas durante a produção do mangá, ou no caso do anime, que vai ter sido feito a partir de um mangá ou de uma light novel, a partir do feedback da demanda de mercado. Certo? A demanda de mercado é o que reina nesse sentido, rapaziada. Certo? Estou tentando ser o mais pragmático possível com vocês aqui. Até para explicar, eu não sei se um dia o Lucas do Viajante vai acabar vendo esse vídeo, porque também o vídeo já tá ficando meio longo, né? Já tá com 30 minutos, né? Já tá maior do que o vídeo original dele. Mas enfim. Acho que é legal estar falando isso pra vocês, porque vira um conteúdo também. Muita gente acaba tendo misconceptions, né? Acaba tendo conceitos errados, assim, do que é a indústria de mangá, o que é a indústria de anime. Deixa eu ler aqui rapidamente o comentário de vocês, aí já vamos acelerar um pouco. É uma estratégia parecida com a marca de roupa John John. Todo mundo acha que é gringa pelo nome e não identifica, blá, blá, loja brasileira. Ah, tá, sim, legal, né? Se você coloca o mangá BR na mesa prateleira, ela vai descobrir depois que é mangá BR. Pois é. Semanal pesa demais. Eu posso. É praticamente um balanço entre a visão do autor e a visão de mercado. Exatamente, VB. Onde, geralmente, a tendência. Opa, calma aí. Não tá dando pra aqui, ó. A tendência é você fazer que nem o Sakura Family, que é o quê? Ele vai ficar preso na demanda de mercado. Ele conquistou o nicho dele, né? Inclusive, falando aqui por curiosidade, Yozakura Family foi um mangá feito pra competir com Spy Family, pra quem não sabia, né? Porque ele começou também com a questão de espiões. Foi feito na época, o quê? 2019, 2018? Não sei, por aí. 2019, né? Ele foi feito meses depois de Spy Family começar e já começar bombando. Spy Family fez um sucesso muito assim, boom, né? Então foi um mangá feito em resposta a querer mais um sucesso do tipo, né? Mas ele estagnou ali, né? De 40, 30 mil vendas por volume, né? 60 mil vendas, não lembro. Mas nunca chegou, acho que a 100 mil, se não me engano. Posso estar enganado, certo? Ele não tinha essa balha na agulha que nem Spy Family tem de fazer o que quer, né? Spy Family vende pra caralho, ele podia fazer o que queria. A Kimetsu vendeu pra caralho, Shingeki no Kyojin vendeu pra caralho, né? E o Sakura Family não. Ele teve que se fechar na demanda de mercado que ele achou, né? Ah, eu vou ser um mangá de comédia de tal forma, tal forma, tal forma. De vez em quando eu tenho ação aqui. É o que ele achou, é o que ele se sentiu confortável para as vendas não abaixarem, certo? Então, é demanda de mercado isso aqui, rapaziada. Tem isso no livro Sensei Hakusho. Togashi fala que primeiro você precisa fazer sucesso, depois você obtém a liberdade de fazer o que quer. Pois é, né? E como eu falei, o sucesso nesse caso é uma coisa que pouquíssimos podem ter, né, lá no mercado japonês. O resto é feito já financiado, entendeu? Os primeiros você faz buscando um Imagina depois de editar esse vídeo. Não vou editar não, vai ser cru. financiamento, só que o resto já tá financiado, então você faz do jeito que você quiser. Você entende que depois dos primeiros episódios o cara tem mais liberdade criativa, porque ele não precisa Errado novamente. Como eu falei sobre a questão de anime e mangá, esse ponto é diferente, beleza? de que o produto seja validado. Ele já validou com os primeiros episódios, então ele pode mudar um pouco da trama. Eu gostei que ele falou sobre a questão que já validou. Pro caso de anime, existe uma coisa chamada adaptação. A maioria dos animes, como eu falei algumas vezes já nesse vídeo, a maioria dos animes eles são adaptações, né? Adaptação de jogo, de mangá, de light novel, de outras franquias no geral, tanto faz, cara. E por serem adaptações, o anime ele tem a ideia de que ele começa se aproveitando da consagração já adquirida de outras formas. Novamente, eu falei durante esse vídeo, consagração é uma palavra muito importante. O anime de Spy Family, ele já veio com muita esperança e muita consagração por conta que o mangá já vendia pra caralho. Tá ligado? O próprio, por exemplo, Shingeki no Kyojin já vendia muito, né? A maioria dessas obras, elas já começam com uma boa consagração, o que facilita esse up dela. É o que facilita esse up. Por que, por exemplo, Gachakuta vende consideravelmente mal até hoje, né? Gachakuta, que é uma obra muito, muito popular aqui no Ocidente, mas que lá no Japão não vende também. O próprio mangá não tinha uma grande consagração. O anime, o anime serviu pra fazer consagração no Ocidente, né? Por quê? Porque o mangá em si não é muito popular. Falou, Ikeda, vou fazer minhas obrigações. Tamo junto, sem nenhum wave, Oshira. Até depois. Então, existe a questão de que o anime, ele se apoia
por ser uma adaptação, ele se apoia em outras consagrações, né? Como principalmente esses casos que ele vai acabar citando, né? Como One Piece, Naruto, Boku no Hero, Dragon Ball, que ele vai citando tudo aqui. São obras que se apoiam na consagração de um produto já validado, que no caso é o mangá. Porque mangá que não vende, não vai receber adaptação para anime não, cara. Mangá que não vende, não vai. Pouquíssimos dos pouquíssimos casos, né? Por exemplo, Black Torch é um anime que vai estrear agora. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Cadê? Black Torch. Aqui é tudo ao vivo, rapaziada. Mangá Black Torch. Aqui, ó. Esse mangá aqui. Eita, não tá dando pra mostrar, mas enfim, ó. Ele é uma obra que foi cancelada anos atrás, né, na Jump Square, se não me engano. E agora, ó, vai receber Teraby Anime, né? Uma adaptação pra anime. Então, foi uma obra que não vendia tão bem, mas vendia o suficiente para ser reconsiderada de ter uma nova adaptação para hoje em dia, né? É um caso bem específico assim. Mas vamos continuar. Vale dizer que existem animes que não são adaptações, animes originais, né? O próprio Cabaneri of the Iron Fortress, né? Que é um anime que ficou muito popular na década passada, entre o público ocidental, pelo menos. Cabaneri of the Iron Fortress. Aqui. Por ser o quê? Era uma cópia de Shingeki no Kyojin. Então, ele meio que se apoiou um pouco na consagração do estúdio, da Madhouse na época também, né? Se apoiou na consagração de Shingeki, mas ele era um anime original. Não era adaptação de nada, né? Enfim, existem vários animes originais nesse sentido. O próprio Evangelion, né, que o Hugo falou, que começou com anime e depois virou mangá, se não me engano. Posso estar enganado, mas acho que é assim. Que foi o processo de Evangelion. Tá? O que eu quero dizer pra vocês com isso? Eu vou dar aqui um outro exemplo. A série Halo, tá? Que é baseada no jogo do Xbox. Pessoal, eu vou estar deixando 1.5x de velocidade, porque já foram 36 minutos de gravação, 37 minutos de gravação para 5 minutos de vídeo. Ou seja, eu tô adicionando muito mais coisa. Eu tô pique Renato Impera aqui, foi mal, rapaziada. Kotetsu Joe desbloqueou uma lembrança. Cabaneira era bom, hein, cara. Era bom. Pena que não teve novas coisas, não. Só teve filme depois. Vídeo de 2 horas, pois é. Cara, a primeira temporada, ela é boa, mas tem muita lacração. Eu não vou Eu tava falando mutado, rapaziada? Tava falando mutado, eu acho. Mas enfim, eu falei que eu vou deixar em 1.5x e que Cabaneri era bom pra caramba mesmo. Acho que eu tava falando mutado, foi mal. falar de lacração nesse vídeo, mas só pra vocês terem uma ideia. Na segunda temporada, a principal personagem que fazia a lacração, ela quase não aparece na série. Por quê? Porque teve muita reclamação. Certo? Isso é um exemplo de como a narrativa pode mudar de um episódio pra outro, ou até mesmo de uma temporada pra outra. Eu vejo muito isso nos animes, tá bom? Eles vendem uma ideia nos primeiros episódios que não se sustenta até o fim. Então o Luffy é basicamente isso. Pô, tu se identifica com ele porque ele é só um cara qualquer. Aliás, um salve aí pro canal Um Cara Qualquer. Mas o Luffy é só um. Um salve aí pro canal Cara Qualquer. Lacração. Cara, eu entendi o que ele falou sobre a questão de que, basicamente, né, a demanda do mercado por essas alterações acabou fazendo a alteração acontecer na série de Halo, se não me engano, que ele citou. Um cara qualquer. E depois isso vai mudando. E você vê que, porra, aquele personagem. Você não tem uma identificação com ele que você tinha no começo, certo? Vamos levar isso pro Naruto? O Naruto era só um ninja sem talento nos primeiros episódios. Aí você descobre que ele tem uma besta trancada dentro dele, tá? Isso no primeiro episódio. E mesmo depois de descobrir que ele não é o único que tem uma besta, a besta dele ainda é a mais forte. No final do anime, o cara é o ninja que carrega uma profecia dentro de si, onde o seu pai foi um ninja lendário e etc, etc, etc. Ou seja, no primeiro episódio o cara é um merda. Ninguém nem se dá o trabalho de conversar com ele. Isso aqui é interessante. Acho que o Naruto é um dos melhores casos pra você analisar essa questão de alteração, né, do protagonismo. Em que ele saiu de um fracassado qualquer, assim, pra alguém que era super especial. Embora, na verdade, isso esteja errado. Como assim? A gente tá pegando o POV, o nosso POV aqui tá sendo ocidental nesse caso. Eu vou colocar o POV japonês aqui pra gente ter ideia de como que era o pensamento já japonês sobre Naruto, beleza? Porque, sim, é diferente. Vamos lá. Nos anos 90, anos 2000, você colocar um protagonista com cabelo loiro em um mangá, só por isso já queria dizer que ele deveria se destoar do que era o padrão, né? Isso daqui que eu tô falando é pra vocês entenderem o ponto de que
desde o início... Ô, fala, meu querido Zé Comé, como é que você tá? Zé? Opa, tô aqui. Ah, agora sim, dá pra ouvir, demorou. Fala alguma coisa aí só pra eu ver como é que tá o volume. Alô, 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 testando, 2, 3. Aí, beleza, fechou. Não, a gente tá reagindo a um vídeo aqui, cara, aqui em live. Eu tô Beleza. comentando o vídeo. Inclusive, vai ser postado no canal. Já tá com 40 minutos de gravação. Mas vamos lá. Boa, boa, boa. Putz, eu Naruto. estraguei a gravação, cara. Não, relaxa, relaxa, vai aparecer no vídeo aí. É bom que você adiciona pontos. Eu tô falando aqui, né? O rapaz do vídeo, ele tá Beleza. citando que, no caso, o Naruto, ele é um personagem que começou de um jeito, né? Começou fracassado e tudo mais. Só que depois ele, do nada, ele vira o cara que é especial e ele era predestinado e tudo mais, né? Aí, o que Uhum. acontece? Eu tô falando aqui que pra gente, no Ocidente, isso pode até fazer o sentido que ele comentou. Mas pro Japão, não. Porque desde o início, né? Pelo Naruto, ele ser um personagem de cabelo loiro, quando é questão dele estampar uma imagem promocional, quando é questão da produção do mangá, ele já foi pensado, né, visualmente pra não ser um personagem qualquer. Por que o Rock ele é um personagem qualquer em Naruto? Cabelo preto liso. É o padrão japonês. Uhum. Por que o Naruto, ele, desde o começo, então, ele já era pra ser especial? Pelo menos pro público japonês, isso. Pelo contexto da época de que, se o protagonista de um mangá, ele tinha um cabelo loiro, já quer dizer que ele não é o público consumidor casual, que é o público japonês que tem cabelo preto. Olha isso. A Sim, lenda, a sim, lenda sim. E chegou. contar que tem personalidade, né? Sim, sim, Destoa de todo mundo. sim. Então, eu entendo esse ponto que o rapaz, o viajante, ele comentou no vídeo, só que é um ponto novamente, faz sentido aqui pro Ocidente. Porque no Ocidente a gente tem variação de pele, variação de cabelo e tudo mais. Só que pro público japonês, desde o início, já não é exatamente assim. O Naruto não foi feito e as pessoas já entendiam que ele não era um cara qualquer, né? Antes até mesmo de terminar o capítulo 1, de terminar sabendo ele tem uma raposa, um monstro dentro dele. Não. Desde a primeira página já dava pra saber. Pelo Uhum. contexto. Pelo contexto de vida, o contexto do lugar, né? Onde o produto ele era consumido. Então, olha que da hora, né? É algo que pra gente, então, faz sentido o que ele disse, mas eu quis explicar isso pra vocês entenderem também. É curiosidade, né? Uma curiosidade bacana de formas de que algo já pode ser aplicado sem que as pessoas vejam claramente, né? Já vai ficar aquele indício mental ali pra a galera. Mas vamos continuar aqui. Deixa eu dar play aqui de novo. Caramba, cadê? Só que aí, no meio da coisa, lá pro episódio, sei lá, 200, tu descobre que ele é um ninja muito foda, filho de alguém foda e etc e tal. O ninja sem talento virou predestinado, novamente. Vale dizer, eu até mostrei em Cal esses dias no Discord que Naruto, ele terminou do jeito perfeito pro começo dele, né? O pessoal odeia o final de Naruto, e geralmente, inclusive, quem odeia por conta do anime, né? O mangá, claro, a guerra final foi um completo desastre, mas quando a gente fala do final mesmo, né? Após a derrota da Kaguya, a luta contra o Sasuke e a finalização da história foi muito boa, na verdade, né? Principalmente a fechada de ciclo que foi, né? É só você analisar a primeira página mesmo de Naruto e a última página mesmo de Naruto. Você vai já começar a entender esse ponto. O Midoriya, tá? No primeiro episódio de anime, ele já ganha a função de ser o sucessor do ídolo dele, do cara mais foda do anime. No primeiro episódio, ele já ganha essa função. Esse é o protagonista inevitável. Vou adicionar uma questão sobre o Midoriya que ele comentou, né? De Boku no Hero. O one shot de Boku no Hero, o Midoriya ele era literalmente um cara qualquer, certo? Ele literalmente não tinha poder e ele tinha que usar ferramentas, se não me engano, enfim. Ele era muito mais do yourself as coisas, né? Ele era muito fracassado. Ele era um cara de empresa fracassado. Ele era o arquétipo do Sararimã fracassado, né? E por que isso não foi pra a versão do mangá serialização, né? Pra série do mangá? Como eu falei antes, é demanda do público consumidor. É uma demanda de mercado, né? Novamente, por que boa parte dos mangás, e por conta disso os animes tem essa questão do protagonismo, ser questão predestinado e tudo mais, demanda de mercado. É simplesmente porque o público quer fazer isso. É o que o público quer consumir, né? Então, por conta disso, vai ter mais obra assim, né? Eu acredito que o Lucas do O Viajante possa estar entendendo. Ele já entende esse ponto. Mas enfim, vale a pena eu acabar falando
várias vezes pra fixar na cabeça do pessoal. Prefiro o final do anime, o casamento e tal. Mas de certa forma isso já se apresenta de outras formas. Por exemplo, faz parte de um grupo que foram escolhido pelo Kakashi, o rival dele é alguém único, o professor dele é uma lenda, pois é. Se formos falar dos defeitos de Boku no Hero, vamos ficar até a noite. Vamos lá. Goku cresceu na Terra Agora é vivendo com Dragon meros Ball. mortais. Algumas sagas depois, ele é o Saiyajin lendário com um poder de combate imenso. Ah, não, perdão. O caso de Boku no Hero, não, de Dragon Ball pra mim é o pior deles. É o que menos faz sentido tá aqui. O Goku é um alienígena que veio pra Terra e que ele é um garoto com rabo. Ele obviamente é especial. E só por ser Son Goku, que já é uma adaptação de uma lenda chinesa, pro público japonês isso fica muito mais evidente, né, de que ele é especial. Perdão, mas esse caso aqui, né? Eu sei que o viajante quis colocar alguns cases pra fazer o exemplo dele, mas esses dois não fizeram o menor sentido, cara. O de Naruto e o de Dragon Ball. Meu Deus, não fez o menor sentido. Eita, eu mutei sem querer, calma aí. Mutei aqui. Ser um ser humano. O que eu quero trazer aqui pra vocês? É a minha visão, tá? Agora, A minha visão é de que foi 8 minutos que se transformaram em 46 minutos de vídeo, pessoal, perdão, mas agora que ele vai entrar mais no ponto dele, certo? Vamos lá. esses protagonistas, em sua maioria, Agora eu vou, inclusive, estar ouvindo mais do que falando por um tempinho. eles são muito distantes do que nós somos. Tá? Vou dar um exemplo clássico. Nós somos muito mais Rock Lee do que Naruto. Concordo. Nós somos muito mais Rock Lee do que Naruto. Os protagonistas são muito distantes do que nós somos na vida real. E é por isso que eles são protagonistas. Né? É por isso que eles são o que vão vender a obra. Né? É por isso que tem obras onde, por exemplo, Katekyo Hitman Reborn, que eu comentei mais cedo, que é um mangá e um anime, é por isso que a galera não curte o protagonista que é o Tsuna, mas curte os amigos do Tsuna, que eu esqueci o nome deles. Foda-se. É por isso, porque os amigos são muito mais interessantes. O Tsuna, embora ele seja escolhido, né, por ser o herdeiro da máfia e não sei o que não sei o que lá, ele é um cara chato como qualquer outra pessoa com muita inocência e com muito falta de traquejo social, que é algo muito presente no Japão, né? É por isso que as pessoas preferem esses personagens secundários que estão do lado dele. Relaxa, daqui 2 horas a gente termina o vídeo. Cara, eu não tenho problema nenhum de upar um vídeo de 2 horas falando sobre esse assunto, não. Mas bora lá. O homem sabe Vocês conseguem render. notar? Rapaz, eu já tô pensando aqui. Se o vídeo viralizar, ó, vai ser 70 milhões na minha conta. 70 milhões de bolívares. De dólar venezuelano. Mas é isso. O YouTube pagando Vamos 10 discorrer mais sobre centavos isso, vamos por discorrer mais cada sobre 10 isso. mil Esse tipo de visualizações. Pois é, é foda. narrativa, essa estrutura é ruim? Foda. Não. Mas é uma estrutura sempre muito parecida, afinal a gente tá falando de uma categoria de anime. E por que é parecido? Ele falou que é muito parecido. Porque a gente tá falando de uma indústria, né? A indústria de mangá e anime é uma indústria, e por ser uma indústria, existem processos de repetição pra tentar replicar o que deu certo pelas demandas de mercado. Peso argentino, pois é. Então, é comum sim que essas questões de protagonista acabam se repetindo várias e várias vezes. E que isso aparente ficar predominante pra muita gente, embora nem sempre é exatamente isso. É porque, como eu falei, ele tá se baseando no que chega para o mainstream aqui no Ocidente. Lá, a indústria em si no Japão já é muito mais aberta. É tipo a questão, tem uma discussão que rolou esses dias no Twitter em inglês e que acabou sendo respondido por pessoas, por japonesas, né? Que é o quê? Ai, eu tô vendo Dandadan, eu tô vendo tal obra. Ai, eu tô muito feliz que nós temos mais protagonistas femininas em animes e tudo mais, e mangás, e blá blá blá. Tem que ter mais. Caralho, já tem milhares de obras com protagonistas femininas através das décadas. Isso já era comum há 40 anos atrás. É porque o pessoal só consome o mainstream. É porque eles só consomem o que vem peneirado pra cá. É só por conta disso. Eles têm uma falsa imagem do que é um mangá lá no Japão, caralho. E a galera japonesa matando pau, tipo, mano, como assim? Do que vocês estão falando? Para de falar besteira, já tem essas obras. Aí eles vão lá e listam obras e obras e obras e obras e obras com protagonistas femininas. Por que você me fez lembrar desse tweet?
Cara, é horrível esse tweet, meu Deus do céu, é muito burro, é burro, perdão. Você que fez isso, ou que escreve uma coisa dessa, você é burro, você não sabe nada, né? Existe aquela, como é que é, aquela curva de aprendizado de qualquer coisa em que você começa sem saber nada, você chega num nível que você não sabe nada ainda, mas você acha que você sabe de tudo, né? E parece que esse pessoal tá nesse nível, porque não costuma ver mais sobre. Ai, caramba. Fala, ô, Ruben, como é que você tá? Bom dia, Ikeda. Boa tarde, meu querido. Podia ver a página finalizada aqui mandando. Ah, eu posso ver sim, cara. Eu tô gravando agora um vídeo enquanto eu tô na live, né? Aí eu posso ver depois da gravação, ou eu posso até responder por mensagem no Discord, tudo bem? É só pra não interromper a gravação aqui. Tem aquele ponto, se você olhar com uma visão muito distante, tudo se resume a que Shotenketsu, 3 atos, 2 atos, enfim. É, vamos lá. Mas entenda, se essa estrutura é sempre parecida, esse é sempre o protagonista que é empurrado pra gente assistir, pra gente acompanhar. Qual a mensagem que essa indústria tá passando pra nós? Tudo tem uma mensagem. Qual que é a mensagem que a indústria de anime tá passando pra gente? Qual que vocês acham que é a mensagem? É porque assim, aqui é uma pergunta bem honesta, pessoal, porque pra mim não tem mensagem. Pra mim é entretenimento. Entretenimento pra mim é produto. Ah, mas as obras podem causar reflexões, podem, com certeza, e é muito bom que causem. Mas não é o propósito delas, né? É Então, algo eu a ia falar mais. isso agora. Eu ia Então, falar isso agora. A mensagem é consuma, consuma. consuma, leia, assista, Isso, dê dinheiro exatamente. pra Compre, gente. compre. Exato. Sinceramente, animes são tão autorais que eu não sei. Cara, é porque assim, eu acho que eu consigo entender o ponto que ele tá tentando passar aqui. A gente até já vai ouvir mais sobre isso. Mas tem uma visão de que, os animes shonen, por exemplo, querem passar a questão de você também consegue vencer e não sei o que e tudo mais. Ah, mas isso, agora falando de um lado interno da indústria, é uma forma de você também estar nutrindo um comportamento para o seu leitor consumidor, né? Que vai fazer com que ele possa estar consumindo mais e mais obras. Então, assim, eu não colocaria isso como algo que é para ser é pensado para ser para vida, não. É pensado para ser como é que fala? Aquela palavra em inglês, né, uma mood, né, sua sensação, o seu estar para você estar mais propício a comprar, né? Eu gostaria de resumir como algo assim. Anime de uma máquina de vendas, depende que a obra quer passar mensagem ou não. Ah, verdade, algumas podem querer. Acredito que uma obra pode passar uma mensagem, seja de maneira consciente ou inconsciente, mas precisa ser algo no sentido utilitarista. Tá aí uma questão muito boa, o Another. Precisa ser algo utilitarista? Não sei, né? Existem coisas. Vou passar aqui um exemplo. A adaptação tem um mangá de Real Life. Não sei quem já. Anime Real Life. Real Life. Que é esse daqui, ó. Alguém aqui já viu? É excelente, Já. inclusive. É muito bom pra o pessoal jovem adulto que tá entrando na vida adulta agora. Cara, Real Life passou uma mensagem pra mim de aproveite a vida, né? Quando é a questão de, pô, aproveita as amizades, todo mundo vai ficar mais velho, vocês vão se separar, cara, né? Uma mensagem da hora, né? Tem um anime, por exemplo, de Shirobako. Cara, eu vi Shirobako no meu aniversário de 18 anos, lá em 2018, né? No dia eu assisti tudo, porque eu pensei, pô, ano que vem vou ter que entrar no mercado de trabalho, deixa então eu ver um anime sobre trabalho. Passou alguma Tirou. mensagem? Shirobako. Passou alguma mensagem pra Aquele mim? de Não. criar anime? É esse mesmo. É sobre garotas que Ah, isso é legal, criam isso é legal. animação. É legal, né? Uhum. Cara, não passou nenhuma mensagem, mas só foi legal. Tá ligado? Só foi legal. Ah, cara, tem muitas obras, né? Por exemplo, o próprio. É, qual que é o nome? É o Taizai. Alguma coisa Taizai que ficou popular esses tempos. É o. Takopi no Taizai. Takopi. Taizai. Takopi no Taizai. Esse daqui, Cara, né? pesquisou Taizan, apareceu. Ai, esquece. É. O Takopi
ele é uma obra, né? Ele é uma obra que ele quer passar uma mensagem, cara. Pra mim ele não passou nenhuma mensagem, ele só foi chocante e foi divertido por conta disso, né? Ah, passou uma mensagem sobre bullying. Cara, você pode tirar isso, mas é muito pessoal, né? Pra mim não passou nenhuma mensagem, né? Pra mim só foi uma obra interessante. É tipo, ah, que legal, interessante. Mas não foi nada além disso, né? Mas vamos continuar aqui. Mas se esses são os principais entretenimentos de um jovem adulto, qual a mensagem que eles passam? No fim, eu volto a dizer, né? Nem tudo vai acabar passando uma mensagem. Você leu o mangá de Beytiger? Li sim, ô Victor. Inclusive eu li quando tava em Name, né? Então, eu Coloquei acho na que minha lista também é e no li. caso, se a Hum, pessoa. Exemplo, o caso de Takopi. Pode não ter te passado uma mensagem, mas para outra pessoa pode ter significado algo a mais. com certeza. Entende? Sim, é algo muito pessoal, né? É algo Sim, muito sim, sim. pessoal. Acho que não dá pra gente acabar resumindo, né? Mas vamos continuar vendo aqui. Estamos chegando em 9 minutos de vídeo, finalmente. Mensagem, tá, pessoal? Qual a mensagem que a indústria de animes está passando para nós? Que existe um protagonista foda, filho de alguém foda, que é o predestinado, que é o cara mais pica do mundo, que ele sempre vai conseguir realizar o objetivo dele. Essa é a mensagem que é passada. Aí tu pode. Assim, vou ser bem honesto. Isso daí que ele comentou de, a mensagem que vai ser passada vai ser de que o cara que já tinha tudo, que já era predestinado, que tem talento e tudo mais, é que vai ganhar. Cara, vamos lá. Existem pessoas que vão acabar tirando isso como mensagem? Com certeza existem, não dá pra falar que não existe, né? Existem pessoas que a forma de pensar, a estrutura de pensamento delas já são colocadas, presetadas, às vezes pela forma de criação delas, né? A acabarem sendo mais, como é que fala? Passivos a serem moldados através do comportamento a que eles acabam assistindo ou através de algo que eles acabam consumindo ali, né? Para acabar entendendo, o mundo funciona de tal jeito. Pode ser, tem pessoas assim com certeza, né? Muitas vezes pessoas até com alguma dificuldade ali de, enfim, ah, pode ter pessoas que têm algum problema, pessoas que passaram por traumas e tudo mais, que vão acabar tendo alguma coisa do tipo. Mas é o caso, tipo, é cherry pickings aqui, né? Você pegar casos pequenos e colocar isso como se todo mundo fosse acabar sendo influenciado por essa determinada maneira, né? Sendo que a maioria, cara, a maioria mesmo consome apenas como entretenimento, né? Às vezes, até mesmo no ponto positivo, entretenimento positivo de, pô, é verdade, eu me sinto bem ao consumir tal coisa. Eu me sinto bem ao ver um anime de romance. E, já que eu nunca vivi um romance, eu consigo me colocar nos personagens ali. Eu gosto muito da sensação e tudo mais. Ou eu gosto de ver porradaria, porque isso me influencia positivamente. Pô, eu também quero ser forte, eu também quero. Enfim, existem essas questões que as pessoas podem pegar, geralmente até de maneira mais consciente, né? De eu vou consumir mais disso por conta disso, né? Porque eu gosto de tal coisa, eu gosto de tal sensação. Tem isso também, com certeza. Mas eu não colocaria que isso automaticamente influencia na forma da pessoa pensar de que, não, quer dizer que então só quem dá certo é quem é predestinado e blá blá blá. Tem pessoas que têm uma cabeça mais voltada para esse lado? Tem, com certeza. Não vou dar nome, mas a gente vê isso muito até mesmo em questão política, questão por exemplo, pessoal que fica falando de bilionário toda hora, né? Meu Deus, enche o saco de sobre, bilionário aquilo, bilionário aqui, milionário aquilo. Cara, tem pessoas que a vida deles é constituída em reclamar, né? Mas não é o anime que influenciou isso. Às vezes é simplesmente a criação dessas pessoas que já foi influenciada a isso. Às vezes é a criação de, por exemplo, para quem já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, entende a questão de que no livro é comentado sobre a visão de uma pessoa que cresce tendo um pai que acaba guardando dinheiro, enquanto o outro pai ali, ele acaba gastando tudo, né? Ter esses hábitos e como que eles vão influenciar na vida da pessoa, né? Enfim, pessoas são frutos de sua criação nesse sentido. Então, não é o anime exatamente que vai acabar moldando. Principalmente quando você é adulto, né? Quando você já é jovem adulto ou adulto, porque sua cabeça ali já tá mais formada em questões do tipo, né? É mais fácil você ser influenciado por um professor de filosofia
a achar que o mundo é uma merda e que só quem ganha é quem é herdeiro e tudo mais, do que você pensar isso por conta de um anime, cara, sinceramente. Mas vamos continuar aqui. Falar, não, mas tem o personagem X ali, que é o que eu me identifico mais, etc e tal. Realmente, existe isso. Quase ninguém se identifica com o Naruto, mas, porra, se identifica com um monte de outros caras fodas e interessantes que tem ali. Só que você entende que se o protagonista tem sempre essa trama, e o protagonista é o principal, ele é o mais importante, é a história do protagonista que estão empurrando pra você. Não é do personagem secundário, certo? Vamos lá. A questão do utilitarismo. Você, como pessoa, eu, você, todos nós, não podemos ter como base de referência pra vida um personagem que está predestinado a ser alguém incrível. E que só usa as pessoas. Uma pessoa não pode ter como base de referência para a vida um personagem que está predestinado. Cara, eu acho que o termo que pegou forte aqui pra mim foi: uma pessoa não pode ter como base de preferência para a vida. Rapaziada, eu quero fazer uma pergunta honesta, porque para mim isso não acontece. Mas vocês têm um personagem que, de ficção, é uma referência para a vida de vocês? Coloca o nome dele aí só pra eu saber. Eu fiquei curioso agora, realmente. Eu sei que a galera, por exemplo, o Ducking aí, que não sei se ele tá aí na live agora, que fala bastante de aura e tudo mais, né? O pessoal tem exemplos de, sei lá, um protagonista de Solo Leveling e Keda vai tomar seu cu. Que de bengala é foda. É. Por exemplo, o cara tem. Eu quero ter a aura do cara de Solo Leveling. Eu quero ter o lado Kakoi, o lado da hora do personagem tal, e não sei o que, supositório. Nossa, vai tomar no cu. Vou finalizar a live por agora, rapaziada. Que isso, cara. Cara, se for pra pensar assim, eu acho que é mais Ah, um aspectos de personagens, uhum, tá ligado? Eu gosto da bondade do Superman, por exemplo, tá ligado? uhum. Mas não sei se eu uso isso pra minha vida. Tipo, eu quero ser o Superman, vou agir como ele, entendeu? Mas aspectos dos personagens que eu olho e falo, pô, eu admiro isso. Vou tentar trazer pra minha vida, tá ligado? Sim, é interessante. É como, por Pelo exemplo, tem menos muito fã de comigo, né? Vinland Saga que usa Hum, o, o Thorfinn, acho que é esse o nome, o Thorfinn, sim, como, sim. é, a filosofia de você lidar com a vida e com os problemas e tudo mais, e só querer a paz e tudo mais. Eu entendo, tem pessoas que realmente pegam essas inspirações, né? Mas base de referência da forma que a pessoa vai viver, É que a muito pessoa vai estar pesado, de vivendo, fato. É. é, cara, eu não consigo pensar uma pessoa de cabeça normal. É porque assim, pode ser, né, ô viajante, pode ser que eu esteja muito fora de bolhas em que isso aconteça, pode ser, com certeza, né? É porque eu não consigo pensar, tipo, algo que realmente a pessoa vai tentar aplicar na vida dela, no sentido de, nossa, o Guts é minha referência de vida. Não, pra mim o Guts, a galera que fala lá do Guts, é a referência dele postar uma coisa na rede social pra a garota que ele gosta e que ele quer conquistar a buceta dela, ele vai ficar tipo, ai, ó, eu sou todo cool, eu sou todo Edzinho e não sei o quê. Pra mim é chamada de atenção, né? ATT horror, né? Attention horror, a pessoa querer chamar atenção nesse caso. O que pra mim é muito diferente de basear a vida dele. Né? E perdão pelos palavrões. Agora que eu notei que eu falei buceta. Mas enfim. Eu acho que a galera do É. canal tá há muito tempo vendo a linguiça sendo feita. E a mesma coisa de ler um livro e esse livro mudar a perspectiva do mundo. Só que a diferença e o papo agora é mangá. É. Não, quando eu vi Naruto, eu me identifiquei por causa da falta do pai e da mãe. Caralho. Acho que o Ichikawa, que Caralho. supera a sua timidez, são exemplos, né? Exemplo de que, pô, personagem pode fazer tal coisa. Isso inspira a pessoa também a tentar fazer alguma coisa, né? Vou dar um exemplo agora. É, Isso eu vejo acontecendo não apenas com um livro, com mangá, com anime, né? Vou dar um exemplo de VTubers aqui. VTuber que é um tipo de entretenimento que a galera que consome fica horas e horas e horas e horas por dia, por semana, por ano, consumindo, assim, sem parar, aquela mesma VTuber, né? E a galera muitas vezes se inspira e começa a, tipo, na comunidade eu vejo isso, né? Como alguém que tá na comunidade. A galera começa, pô,
eu consigo ter mais interações por causa do chat, por causa da comunidade dessa VTuber, postando arte, comentando sobre, né, as lives. Logo a pessoa começa a sair do quarto, ela começa a ter mais proximidade com outras pessoas que também têm os mesmos interesses ali. Então, existem entretenimentos que eles conseguem estar ajudando a pessoa a simplesmente sair da bolha dela, né? A sair e sair mais pra vida mesmo. O que são coisas positivas, né? Que são inspirações, assim. Isso acontece, obviamente, com anime e mangá também, né? Principalmente eu vejo isso muito no Brasil, nos Estados Unidos também, né? Com galera, pô, vai fazer cosplay. O pessoal tem que fazer amizade com outras pessoas, né? Vai ter que interagir no dia a dia. Acho que agora essa pessoa é o mesmo que acreditar que se colocar uma capa e pular da janela vai voar. Salve, fala Johan, salve, que isso, cara? Tu já assistiu o vídeo do autor de Sense Life explicando como ele fez o mangá? Já vi. Ikeda? Que foi o VB? Sense Life não se passa aqui no Brasil, tô certo. Parece que é no Japão. Cara, eu acho que Sense Life é uma realidade adaptada do Brasil, né? Não lembro. Ikedinha só fazendo live misteriosa agora, é? Pois é, cara. Estamos aqui numa gravação de vídeo. O vídeo já vai ter mais de uma hora, já passou de uma hora. Vamos continuar aqui. Ao redor como uma escada, porque é exatamente assim que acontece. Isso é utilitarismo, ou seja, as pessoas ao seu redor são apenas um meio para você alcançar algo maior. Ser o protagonista da sua vida não é usar os Calma aí. Utilitarismo. Ele falou, as pessoas ao seu redor, no caso, a visão que ele acredita que as pessoas que são muito, que colocam essa base de referência para a vida vão acabar tendo, né? De que, eu vou me colocar como se eu fosse o protagonista, e logo todo mundo em volta para mim é step para eu poder subir na vida, né? Cara, eu entendo que falando isso daqui, descrevendo, parece ter uma lógica, mas na prática eu não consigo ver isso, sinceramente. Existem pessoas com síndrome de protagonista? Com certeza existem. E não é um anime, não é um filme, não é uma série que vai fazer essa pessoa ter essa síndrome. O Hugo até falou síndrome do protagonista. A própria É só criação, né? Por narcisismo, exemplo, né? o narcisismo. Cara, vou falar uma coisa, por exemplo. Imagina o seguinte caso. Você vê que tem uma mãe que ela é muito rica, ela vive às custas de um marido bilionário, não sei o quê, e ela vai ensinar a filha dela, por exemplo, de que as coisas mais importantes para a vida sei lá, é questão de beleza, é questão de ela conquistar as pessoas, que não sei o que lá, né? E a criança que vai estar crescendo, a garota que vai estar crescendo, vai virar uma narcisista que vai ter tudo fácil, vai sempre achar, pô, tudo é fácil para mim, então todos têm que se ajoelhar para mim, eu tenho que conseguir o que eu quero. Cara, isso acontece na vida real. E muito. E muito, e muito, e muito, e muito. E não é um anime que acaba interferindo nesse sentido, né? Novamente, é mais a parte de criação, ao meu ver, que acaba interferindo nessa questão, né? E não a parte de que, pô, o anime, a base de referência pra vida dela sendo o anime. Não. É, cara, geralmente, se a criação causou isso, a pessoa já criou no inconsciente dela uma visão de que o mundo serve pra me servir, né? Não é uma questão de que o anime, a síndrome de protagonista causada por um anime, por um mangá, vai acabar causando isso, né? Novamente, estamos falando de entretenimento, rapaziada. Claro, esse entretenimento pode propulsionar o que ela já tinha, a síndrome de protagonista que essa pessoa já tinha. Não quer dizer que vai criar, né? Vai ser, por exemplo, a pessoa vai se colocar tanto, por exemplo, vai ver um anime Sekai em que o protagonista, ele consegue tudo muito fácil e por ser um cara que ele também consegue tudo fácil na vida, ele começa a propulsionar a ideia de que tudo é fácil na vida. Pode ter isso também, mas novamente, propulsionar. Chunibyo, a síndrome da quinta série, né, sétima série, a oitava série, acho que é Chunibyo, não sei. outros. Exemplo. No Naruto, a Sakura é médica, tá? Olha que doideira, ser médico no nosso mundo é uma das profissões mais fodas que paga melhor. Mas ela é uma médica lá na série. E ela é um bom exemplo de escada, porque é uma personagem totalmente irrelevante. Certo. A Sakura, que é uma médica, é um bom exemplo de escada. Sim. Inclusive, todo personagem, na verdade, ele tem que ser, em um mangá, em um anime, tem que servir de escada pra propulsionar a história, a narrativa
e às vezes até mesmo o seu protagonista, né? Agora falando de uma questão de estrutura narrativa, estrutura de elaboração de história, certo? Eu tô pegando cada ponto aqui, vocês estão vendo, rapaziada, porque eu quero destrinchar esse vídeo ao máximo. Mas, por exemplo, o caso da Sakura que ele falou. Todo personagem que tá em Naruto serve de certa forma pra mostrar alguma coisa, pra propulsionar alguma coisa, vai propulsionar a crueldade do mundo, né? Por exemplo, a morte da Rin, é Rin o nome dela? A guria que gostava do Kakashi, né? Que o Obito gostava dela. A morte da Rin serve pra propulsionar o protagonismo do Obito na questão dele de vingança e tudo mais, da visão que ele tem do mundo ser toda como se fosse um terror, né? O mundo é um terror para ele. A visão do Kakashi de que o mundo também é cruel, de que ele se culpa e que não sei o que não sei o que lá, que isso cria traumas nele. Enfim, existem personagens que são colocados sempre de step, né? E ele falou a questão até da profissão aqui. A Sakura é uma médica, a médica ela é muito importante. Cara, mas quando se trata de uma narrativa, para você estruturar de um ponto até o outro, o que você quer construir, não importa a profissão, porque o que é pensado é nos elementos que vão ser fortificados para que o leitor ele engaje naquela história, para que ele sinta aquela história progredir, principalmente no sentido de importância e hierarquia de personagens. A Sakura, ela ser uma step, uma personagem step, é uma questão de valorização de elementos na história e elementos de personagens, né? Ela ser um step pro Sasuke, ela ser um step pro Naruto, é uma questão de tirar o valor na hierarquia do mangá dela, né? E vai jogar a hierarquia, a maior importância para o Naruto Sasuke, por exemplo. Né? Vai jogar a maior importância para esses outros personagens, para essas outras questões da história. Vou dar até um outro caso. Isso daqui, para todo mundo que está assistindo agora e para quem vai estar chegando pelo vídeo gravado, aqui é um canal sobre criação de mangá. Eu falo sobre criação de mangá, elaboração de mangá, enfim, pensando no formato japonês de publicação de mangá, inclusive. E o que acontece? A criação de mangás, diferente de quadrinhos aqui no Ocidente, né? E novamente eu tô falando de mangás, porque mangás são o maior acervo que são adaptados para anime, mas também vale para animações, para animes, certo? Do Japão. Os mangás, eles são pensados em estruturação de hierarquia, né? Tudo, cada página, cada spread de página, cada capítulo, cada volume, cada arco, enfim, tem que ter uma hierarquia. O que é mais importante, seja visualmente, seja em tempo, seja em configuração de direção visual, enfim, cada coisa tem que ter sua importância bem estabelecida, certo? E uma spread de mangá, por exemplo, em 2 páginas, né? Deixa eu até ver. Acho que eu tô com um mangá aqui, peraí. Cadê? Peguei o clássico exemplo que eu amo pegar aqui, que é o mangá japonês de Ao no Hako, né? O Blue Box. Vou abrir uma spread aqui aleatória. Ó, abrir aleatório. Olha isso aqui. Aqui é a página da direita. Né? Caramba, nossa, eu tô bugando, peraí. Meu Deus, tô bugando aqui, ó. A página do Taiki falando. Aí aqui tem outros quadros embaixo e tudo mais. Aí tem a outra folha aqui, né? A outra página. Quais são as informações principais nessa hierarquia colocada aqui? Primeiro, esse quadro aqui. Segundo, é esse daqui. Né? Só isso daqui já é uma construção pensada para a narrativa visual, para o que o capítulo vai querer dizer, para o que a história tem que ser direcionado, né? Aqui já aplica, esses personagens são importantes. O que eles estão falando é importante porque o balão estava grande e com destaque. Né? Cada coisa assim é milimetricamente pensada porque a hierarquia para o japonês é muito importante para que a pessoa, inclusive é o que faz com que animes e mangás, inclusive, sejam muito mais viciantes das pessoas lerem hoje em dia do que HQs americanas, do que HQs europeias, né? Quadrinhos europeus, graphic novels, enfim, do que alguns brasileiros também, assim, nesse sentido. Por quê? Porque já é pensado milimetricamente na forma que o leitor, que aquele consumidor vai estar consumindo a obra, né? Para que ele tenha um ponto certeiro que o autor decidiu, esse daqui é o foco. Né? Eles trabalham muito bem essa questão de hierarquia para pensar no foco, pensar nos elementos que vão ser capazes ali de estar entretendo a pessoa, que vão compor aquele entretenimento, certo? Isso novamente vale para animações também. Então, o step, ele é simplesmente uma ferramenta, isso daqui em qualquer criação, né, até ocidental, mas principalmente na criação japonesa, é um step muito utilizado, né, para você dar valor
na hierarquia dos elementos, na hierarquia de informações e tudo mais, na hierarquia de coisa da história, para que algo seja mais importante e algo seja menos importante. E é natural, cara. É natural, certo? Enfim, nossa, eu até fiquei sem voz aqui quase. Quando que vão falar de Bach? Nunca. Bach é muito ruim. Que Ela tá desde o isso, primeiro cara? episódio. Ela acompanha o Muito, muito ruim, mas eu vou continuar aqui. Mentira, protagonista, eu nunca li Bach, certo? Nunca li Bach. mas ela é totalmente irrelevante. O Sasuke também é um personagem que ele só é feito pra rivalizar com o protagonista. Ele só existe. O Sasuke é feito pra rivalizar com o protagonista. Você entendeu? Você entendeu, o viajante, certo? Você entendeu completamente o ponto. A função dele é essa. Porque na hierarquia, ele é feito pra propulsionar a história. Ele é feito pra que a história fique mais interessante, pra que na hierarquia de informações, a questão que ele é colocado é pra deixar o interesse do leitor ainda maior. Pode fechar já. Dislike. Ufa. Ai, ai. Porque o protagonista precisa superar ele. É um outro personagem escada. Um personagem escada clássico é o Kuririn, que só serve pra despertar o Goku Super Saiyajin. E de fato, essa é a mensagem que os animes acabam passando. Só que na sua vida, você não Novamente, viajante. Não é uma mensagem. É simplesmente uma estrutura para que o entretenimento fique o entretenimento. Para que o entretenimento fique algo curioso da pessoa querer continuar vendo, né? É uma... Eu não vou falar que não dá para se construir algo sem steps, nesse quesito que você comentou, mas simplesmente o interesse de tudo fica muito maior quando existe steps, quando existe hierarquia de importância, hierarquia de coisas que são importantes para aquela trama, certo? Ao meu ver, né? Ó, isso aqui que eu vou falar, eu não sou nenhum mestre de narrativa nem nada do tipo. Eu não vou pregar isso daqui, né? Não vou pregar. Mas na minha visão, não existe forma de você construir uma boa história sem essa questão de hierarquia. Tem questão de você criar uma hierarquia, logo precisar de steps, precisar de personagens steps. Isso aqui é do entretenimento. Do entretenimento no geral, não só para anime e mangá. É algo que, inclusive, existe há milênios, cara. Na forma de se contar uma história, né? Ah, Pra mim, agora é uma questão filosófica. Entra na mesma questão de que, pô, existe igualdade no mundo? É possível existir? Novamente, questão filosófica. Ao meu ver, não existe. A partir do momento em que a gente não divide a mesma célula, é impossível existir igualdade nesse mundo, né? Isso daqui é uma visão técnica e filosófica que eu tenho, né? Não existe, é impossível existir igualdade nesse mundo, nesse universo. A partir do momento em que esses dedos não conseguem estar na mesma, dividir o mesmo átomo ali, é simplesmente impossível. Quer dizer que não dá pra existir igualdade. E essa questão de igualdade, eu coloco até mesmo no sentido de importância, como eu tava falando de hierarquia, né, de conteúdo, de informação, enfim, de coisas de importância. A importância, se algo é importante, quer dizer que algo vai ser menos importante. Não era vídeo sobre anime. É filosofia, porque eu tô jogando muito além, né, cara? Porque o canal aqui também dele fala sobre filosofia e tal. Eu acho um conteúdo bem interessante. Eu não sou inscrito aqui nessa conta, mas na outra eu sou. E acaba que entra nessa questão. Se algo vai ter que ter importância, algo vai ter que ter menos importância. Pra você criar um entretenimento, pra mim, certo? Eu não sei se existe uma forma. Alguém pode vir aqui e falar: ah, não, mas existe sim que é uma forma de você criar algo onde todos são iguais na história. Ao meu ver, não, porque, por exemplo, se você tá fazendo um livro, a partir do momento em que você começou uma sentença falando fulano, você não tá falando de ciclano, né? Você tem que fazer esse troca-troca lá ele, nesse sentido aqui, pra tá dando importância nas coisas, né? É a forma como entretenimento, como a própria mente humana, como tudo funciona, certo? Mas vamos continuar aqui. Perdão, tô saindo um pouco do ponto, mas é porque eu acho essa questão muito, muito interessante, rapaziada. não precisa de um personagem suporte pra melhorar sua condição atual. Isso é utilitarismo. Você também não precisa superar aquele seu rival e também não precisa de um super vilão na sua vida pra você melhorar o seu padrão de vida, melhorar quem você Eu concordo, você não precisa de nenhum vilão pra se superar. Inclusive, aqui eu volto no ponto. O que chega aqui no ocidente? Chega o que já é consagrado, o que é muito peneirado pra chegar pra vir pra cá, né? Por isso que ele tá falando desses manga shonens, desses anime shonens. Por isso que ele não tá falando, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pensar em um mangá.
Um mangá muito popular lá no Japão. Yotsubato. O VB adora esse mangá. Existe vilão em Yotsubato? Não. Não existe vilão em Yotsubato. Existe algo a ser vencido em Yotsubato? Não, não existe nada a ser vencido em Yotsubato. Mangá precisa. Anime precisa ter antagonista? Não, não precisa ter antagonista. É comum que obras shonens acabem tendo? É comum. É essencial? Não, não é essencial não. Não é, simplesmente não é essencial. Qual essencial que você vai falar que é o mangá shonen, que é Bokuto no Roboko? Bokuto no Roboko. Qual que é o vilão de Bokuto no Roboko? Né? A forma, o Kishotenketsu, ele é construído pelo seguinte pensamento, né? Você não precisa ter um vilão final pra uma trama acontecer. Você não precisa ter um objetivo pra uma trama acontecer. O que você precisa é abrir e fechar oportunidades. Né? Isso daqui é uma forma muito generalista que eu tô falando do Kishotenketsu, né? Você vai abrir. Eu adorei essa. Fizeram essa analogia lá no CMB, na aula do Maurício Samu Sensei e da Ellen, da Meteor Art Studio. Eles comentaram, né? O Ki do Kishotenketsu, a introdução, você vai abrir uma oportunidade, né? O Ketsu você vai fechar. Então, você vai abrir, vai jogar elementos que vão poder ser trabalhados. Esses elementos podem ser trabalhados, aí vai fechar com esses elementos, né? Para quem, inclusive, tiver vontade, eu já postei até uma análise que eu fiz. Lá, aqui, ó. Analisando Kagura... Ah, não dá pra ver aqui, ó. Deixa eu abrir. Analisando Kagurabachi, né? Um mangá que eu analisei. Analisando página por página, capítulo 1 de Kagurabachi. Onde eu falei por 1 hora e 40 minutos quase, né? E por boa parte deles eu comentei sobre a questão de elementos, né? O elemento informativo e o elemento visual, né? Que são elementos que são sempre retrabalhados, são jogados para serem retrabalhados e assim a obra ficar fechada, né? O que ela apresenta, ela usa. O que ela joga, ela vai estar brincando com aquilo, né? Isso entra na questão de abrir e fechar a caixa, né? Você abre para oportunidades e joga elementos, utiliza daqueles elementos e fecha com esses elementos. É tipo isso. É uma visão meio, como é que fala? Mental demais, talvez não seja tão prático assim, perdão. Mas vamos continuar aqui. Novamente, você não precisa de vilão, né? Inclusive nem todo mangá shonen tem vilões, certo? Tem muito mangá shonen que não precisa de vilão. Mas eu entendo, ele tá pegando novamente, ele tá pegando o que foi peneirado do Japão, o 0,1%, 0,001% do que existe no mercado japonês que vem pra cá e fica popular, que ele tá pegando nesses casos, né? Enfim, ele tá pegando coisa pro mainstream. O mainstream ocidental, né? Inclusive o próprio mainstream japonês é diferente, né? O mainstream japonês tem muito mais abordagens. Mas vamos lá. Vocês entendem que a mensagem passada é sempre a mesma. As pessoas são úteis pra você melhorar quem você é. Além disso, você tem que Assim, novamente, o viajante, ao meu ver, forçou meio a barra nisso daqui. Ao meu ver, tá forçando um pouco a barra nesse sentido. Sobre as pessoas são úteis, isso daqui vai criar a síndrome do protagonismo na galera de pensar, as pessoas, elas têm que ter utilidade pra mim, não sei o quê. É forçar a barra, ao meu ver, certo? Principalmente quando você tá pensando em entretenimento. Até o pessoal nos comentários acabou falando bastante disso, né? Cara, eu assisto como entretenimento, né? Assisto apenas como entretenimento e pronto. Mas enfim, vamos continuar. ser o protagonista da sua vida. Você está predestinado a conquistar algo grande, certo? Bom, e falando aqui também de algo útil, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela BingX. Então, se você pretende comprar Bitcoin, que é um dos assuntos mais... Perdão, Pingex, mas já que você não está me patrocinando, Pingex, então quer dizer que você não vai estar aparecendo no meu vídeo. Olha que interessante, né? Você pode assistir depois desse vídeo. Voltando, Voltando aqui, rapaziada. Pingex, me patrocine, aí eu posso estar mostrando seu anúncio. Se fosse um anúncio só de skip aqui, né? Do YouTube mesmo, pô, aí eu assistia tudo, né? Eu tô com o adblock desligado para dar uma graninha pra você também, ô viajante, mas esse daí não. Porque não vou fazer merchan. Embora eu falei o nome dessa Pingex umas 5 vezes já. Vamos lá. Que você já entendeu aqui a minha visão do assunto. Além do utilitarismo, a gente tem a condição de ser filho de alguém foda. Vamos lá. Como pode sua base de vida ser moldada por um tipo de entretenimento que
uma grande parte do mérito do cara. Ó, novamente, acho que eu vou pular essa parte, pessoal, porque eu já comentei sobre essa questão de família, certo? Eu utilizei o caso de famílias normais, né? Famílias do mundo real, em que podem ter essa questão. Eu vou pular um pouquinho, porque seria mais do mesmo. Comentado nessas obras. Em que ele fala aqui, né? A maioria das pessoas é só gente comum, sim, blá blá blá. E novamente, já citei sobre essas questões. Realmente ele é documentado. Mas os personagens sempre descobrem que aquele pai que abandonou eles era um cara que tinha um propósito maior. Um exemplo de Novamente, por que que isso acontece sobre isso de, o protagonista vai descobrir que o pai, ele era fodão e blá 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 blá. Ele tá numa série de publicação, né? Ele tá fazendo uma obra em que essa obra, ela tem que ter coisas novas toda semana, por exemplo, ou todo mês, enfim, ou toda quinzenal, e ele vai ter que estar surpreendendo o leitor, vai ter que estar colocando elementos pro leitor que o leitor vai ter que achar foda, ou seja, ele vai ter que estar suprindo essa demanda, né, do público, para esse público comprador e que acompanha a obra dele, e vai colocar os elementos que são relevantes para esse público. Nesse caso, é um elemento que, conforme as décadas, os séculos e os milênios, é algo que é muito utilizado também, né? É algo muito utilizado para se contar histórias, essa questão de linhagem, certo? disso aqui, que eu não coloquei acima, é o Gon. O Gon do Hunter x Hunter. Ele passou por isso também, e depois ele descobriu que o pai dele era alguém muito. Ele falou o caso do Gon, eu vou usar um outro exemplo agora. Perdão, pessoal, pelo exemplo horrível que eu vou usar, mas é Édipo, né? Édipo é a história de Édipo comer a própria mãe, né? Sendo que a questão toda do pai dele e tudo mais, aquilo pra mim é uma questão muito de linhagem, uma história de linhagem, né? Já é algo, cara, há muito tempo atrás, velho. Perdão pelo exemplo, rapaziada. Quem? Édipo, Édipo. Aqui, ó. Não é Édipo o nome, é a síndrome de Édipo. Deixa eu ver aqui, ó. É a síndrome de Édipo. Aqui, ó. Complexo de Édipo. Criança desenvolve um apego emocional intenso pelo progenitor do sexo oposto, né? Pela mãe, no caso, ou a garota pelo pai, né? Devido à questão do Édipo, aquela figura mitológica, Édipo, ele ter traçado a própria mãe, né? E é daquela lenda ai, como é que é o nome? Esse bicho de asas e de corpo estranho lá, que ele dava aquelas perguntas pra ele, né? Sobre, qual que é o bicho Esfinge? que... Esfinge, exato, exatamente. Esfinge. Bem lembrado. Mas enfim, vamos voltar aqui. Tem na história de Zeus que é filho de um titã que foi destinado a destruir o seu pai. Pois é, cara. É algo, assim, milenar, milenar mesmo, né? Séculos e séculos, milênios e milênios. Muito, muito foda. Ou seja, eles nunca foram abandonados por um cara qualquer. Era sempre alguém muito, muito pica, alguém muito, muito foda. Mais uma coisa que deixa a realidade desses personagens distantes da nossa vida. Novamente, inclusive, vale dizer, pessoal, nesse ponto aqui, vocês podem ter notado que eu não tentei, e nos outros pontos que ele apresentou, né, não, nem todos eu tentei, não, você está errado nisso, né. Foi poucos os casos que eu falei sobre a questão de estar errado, acho que foi 1 ou 2 só que eu falei. No máximo eu tô explicando, né, por que que isso acontece, certo? Não é o meu objetivo falar, não, o vídeo tá errado e não sei o quê, né, inclusive, 1 hora pra eu estar falando isso, né, já passou quase 1 hora e meia de gravação, mas o meu objetivo não é falar que, o cara tá falando besteira porque falou conteúdo errado. Não. É simplesmente porque eu tô explicando do porquê que as coisas funcionam dessa forma, certo? E por que, ao meu ver, atacar isso não faz muito sentido, certo? E que nem sempre vai ter exatamente o que eu digo que está errado, ao meu ver, é as conclusões que ele tira disso daqui, né? As conclusões que ele fala de que isso afeta negativamente a questão do comportamento das pessoas. Mas vamos continuar aqui. Ele vai falar, inclusive, agora sobre o comportamento otaku. E sim, você pode falar pra mim, poxa, mas nem sempre eu quero assistir alguma coisa baseado na minha experiência, na minha vida. Às vezes eu quero assistir alguma coisa distante, ver outra realidade. Realmente, não tem problema. Só que você entende que todo anime nesse estilo tem essa mesma premissa, tem esse mesmo conceito. E esses são os animes mais assistidos de todos. Ou seja, existem milhões de homens que assistem. Novamente, mas assistidos de todos porque ele tá pegando o mainstream do mainstream, né? Nossa, tô cansando de falar isso já, cara. Perdão, mas
Quando a gente pega a indústria de anime e mangá lá no Japão, em si, a coisa já muda. E eu tô atentando nesses pontos. Ah, mas Ikeda, ele tá falando porque ele tá pensando no ocidente. Não exatamente. Opa, calma aí. Alarme tocando, beleza. Não exatamente, porque depois ele vai falar sobre a questão japonesa aqui, certo? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Foi de maioria para todos. Tá vendo? É meio complicado, né? esse tipo de anime e consomem esse tipo de conteúdo. E, cara, você pode assistir o que você quiser, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Só que, Aí, ó. Vale dizer, ele não tá tacando hate em ninguém que assiste anime, certo? Antes que o pessoal possa ter raiva do que ele tá falando aí. o seu comportamento, aos poucos, ele vai sendo moldado com essa perspectiva. Quem assiste anime não assiste só um, assiste vários. E dentre todos esses, a maioria desses animes se comporta dessa forma. A maioria é uma questão que ele tirou da bunda, assim, com todo respeito, né? A maioria deles vai ter essas questões. Não, 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 não. Não, não, não. Tipo, com certeza não, certo? Ah, é uma. Como é que fala? Então, É pegar poucos cases e você falar que, ah, não, todo mercado logo é assim, né? A maioria do mercado é assim. Não, não é assim. Logo, logo aparecerá, a culpa é do Japão. Não, não. Mas é curioso, porque ele tá pegando casos de o que é do mainstream, e tá falando como se fosse algo generalizado, né? Mas não, cara. Simplesmente existem muitas variações, né? E muitos estilos de história, especificamente porque o Japão é uma indústria, ele tem uma indústria, né? Aqui o que chega é o mainstream do mainstream, enquanto lá, inclusive, muita coisa de lá hoje vem pra cá pirateado, graças a Deus, que é questões que não são mainstream, né? Não são obras mainstreams, mas que são ali aplicadas de alguma maneira. Pô, posso falar até um anime recente que ficou popularzinho, né, entre a comunidade otaku, que é aquele Kusuriya no Hitorigoto, né? Kusuriya no Hitorigoto, ele é uma obra de predestinado? Acho que o pai da guria, inclusive, ele era um cara pobre pra caralho, né? A mãe eu não lembro se a mãe era prostituta ou o quê. Enfim, vou ter que sair da live. Demorou, Ruben, até depois, cara. Obrigado por comparecer. Seria o equivalente a dizer que toda HQ americana é de super-herói. É tipo isso. É tipo, você vai pegar o que foi peneirado pra você, né, e vai falar com base nisso, né? É um olhar muito pequeno do mercado. Mas vamos continuar. se um cara assiste todos esses animes, todos, Ó, eu tô querendo. O cara assiste todos os animes. Eu assisti todos os animes. Essa é a diferença de um fã pro fanboy. O vídeo já tá com 15 minutos. A gente vai acelerar aqui, pessoal. Vou colocar agora em 1.7.5x, 1.75x. Porque eu quero terminar logo, porque 4 e pouca, já deu 4 horas. 4 e meia eu tenho que sair. Então daqui 30 minutos eu tenho que sair. A estética urbana influencia na criação de uma história, né? A estética do Brasil não é uma das melhores e acredito que isso muitas vezes dificulta criar uma história que se passe aqui. Também acredito que sim. Fora que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, o que pode se tornar um desafiador devido a desigualdades sociais e econômicas que se referem. Com certeza, com certeza. O Boit, inclusive, ele fica falando isso toda hora no canal dele. O canal brasileiro dele, né? O Boit Bitum Brasil. do santo dia, ele molda a base comportamental dele com essas ideias. E se ele faz isso, ele tá fudido. Um dos comportamentos mais comuns que nós temos hoje em dia é o comportamento de que o mundo me deve alguma coisa. Por que Adorei, finalmente chegamos no ponto. O mundo me deve alguma coisa. É um pensamento que a galera hoje em dia tem. É verdade. Eu concordo, viajante. E a culpa disso é simplesmente o pessoal tá que nem idiota nas redes sociais. O pessoal se baseia muito mais nessa criação de personalidade com base no Instagram da vida do que com base em um anime, cara, sinceramente. Com base no comportamento social de outras pessoas que eles veem e que isso acaba influenciando neles. E por que que isso acontece? Porque o ser humano é um animal social. Mas vamos continuar aqui. Vai dar pra comentar mais coisa. vocês acham que as pessoas têm esse tipo de comportamento aqui, ó? Que é o comportamento da inveja. De que o mundo deve algo pra elas. É aquela mesma narrativa de seja o protagonista da sua vida. Mas o protagonista da sua vida é alguém muito foda que vai realizar uma coisa muito excepcional? Às vezes não. Às vezes você vai ser só o cara simples. E o fato de Seja o protagonista da sua vida, cara. Vamos lá. A princípio, a partir do momento em que você tem uma voz na sua cabeça que você ouve e que é você mesmo, e que é o seu POV de vida, né? Seu person on view,
você já é o protagonista da sua vida nesse sentido. Então, necessariamente, filosoficamente falando, e tecnicamente talvez até, apenas por você existir, você já é suscetível a estar sempre pelo pensamento de que, ok, eu sou o protagonista. Não exatamente ativamente, né? Você não vai estar ativamente pensando nisso, mas é natural. Você vai estar pensando pelos seus olhos, as suas coisas. Como que as coisas vão chegar até você. E quando você entra num Instagram da vida e você vê outra pessoa tendo sucesso enquanto você tá numa vida de merda, aí isso bate a realidade. É o ponto que bate a realidade. Não é o anime que acabou mudando isso pra você. Não. Por você ser uma pessoa e logo você tem pensamento, logo você tem uma voz na sua cabeça, uma consciência, logo você consegue pensar, você consegue agir, você consegue mover o seu corpo e tudo isso é feito com base na sua consciência, no seu modo de pensar. Cara, logo você, o seu corpo sendo o objeto de protagonismo da sua vida, não é? O objeto que segura o protagonismo da sua vida, que é a sua cabeça, tudo isso já te torna mais e mais suscetível a puxar para esse lado, né? E como eu falei, existem pontos que vão potencializar isso, né? Como o caso que eu falei sobre a criança que vai crescer de tal forma, com tudo na mão muito fácil e tudo mais, e nada é negado, e acha que, sei lá, beleza ou qualquer outra coisa assim que essa pessoa tenha, vai comprar tudo no mundo, né? Só isso já vai potencializar muito mais do que qualquer anime nesse quesito, né? Não tô falando que é impossível, novamente, eu não disse que em nenhum momento que é impossível pessoas serem afetadas por conta de animes nessa questão. Pode ser, com certeza, eu falei isso anteriormente, né? Mas é muito mais um potencializador outras questões, né? Do que pessoas serem potencializadas por conta de anime. É muito mais fácil as pessoas que já têm um déficit em alguma questão mental, ou alguma coisa de desenvolvimento, ou algum trauma, de acabar sofrendo isso do que as pessoas normais que eu tô falando aqui, que é 90, mais de 90, 98, sei lá quantos por cento aqui, tô chutando da minha bunda também, né? Por cento dos casos que são as pessoas normais nesse quesito. Agora, entra aquele negócio que eu comentei sobre One Piece, a máscara do V de vingança, que foram absorvidos por alguns momentos sociais que o cara do QNS comentou. Como assim? Eu não entendi ainda. Eu, É eu- eu tipo não entendi o assim, a ponto. bandeira do One Piece sendo Ah, usada nas manifestações, sim. a máscara do V de Vingança sendo usada também em manifestações, símbolos, tá Aham. ligado? Não, tô Que ligado, mas tipo, nasceram na. qual que é a relação com o que tá comentando? Eu não entendi. Aí eu já não sei, eu não vi. Eu não vi Então, as bebê, mensagens tenta dizer. anteriores dele. Porque assim, eu entendi o ponto de que, por exemplo, hoje o pessoal usa a questão de animes para outras coisas, né? Tipo, no protesto da Indonésia, não, Nepal. Na Nepal, é revolução isso. do Nepal, que rolou esses meses atrás, usaram a bandeira de One Piece, né? Então é algo que tá sendo colocado para a vida real também, né? Mas eu não entendi se você tava falando isso apenas como uma curiosidade ou se era um ponto, tipo, pra agregar na questão de a consciência da galera, a questão mental e tudo mais. Comenta aí, deixa eu continuar aqui. De a sua vida não ser exatamente da forma que você imaginou, você acaba criando um comportamento de inveja. Por que os outros têm e eu não tenho? Por que o cara mais foda que eu conheço não sou eu, assim como acontece nos animes? O cara mais foda que eu conheço é outra pessoa, é um amigo. Por que o cara mais foda não sou eu? Que nem deveria ser por conta que eu assisto animes? Tipo, não faz sentido? Vamos lá. Eu vou tentar me emburrecer um pouco. Com todo respeito, eu não tô. Enfim, eu tô tentando falar aqui. Eu vou tentar abrir minha cabeça para um pensamento muito mais simples e muito mais generalista para as coisas. Vamos lá. Emburrecer é foda. É... é como se eu pensasse, pô, já que eu me vejo como o protagonista da minha vida e não sei o quê, e no caso eu sou, né? Cada um é o protagonista da própria vida. Quer dizer que as mídias, elas estão reforçando isso. Mais ou menos. Primeiro que, se você está consumindo algo que passou pela triagem de demanda de mercado e tudo mais, quer dizer que já foi habilitado a ser algo que vai ser bem consumido entre aquele público, entre você ou outras pessoas assim. O que isso quer dizer? Simplesmente quer dizer que existe sim a triagem de que algo pode ter chegado até você depois de passar por tanta peneira
ao ponto de ser o conteúdo que é o ideal para o consumo mainstream das pessoas no geral, de que, é o conteúdo que eu quero ver, é o conteúdo que eu me sinto bem vendo. Né? Qual o contexto? Salve Queda. Fala, Belial. A gente tá vendo um vídeo aqui, já foram 1 hora e 40 minutos de gravação, né? Sendo que é um vídeo de 22 minutos, a gente já tá terminando esse vídeo. Eu tô fazendo uma gravação para postar no canal, é um react aqui, em que eu tô comentando. Mas continuando aqui. Nossa, calma, é tanto tempo que eu já tô perdido na minha cabeça. Confusão mental, né? Eu tô entrando em confusão mental, piripaque, cara. Então, sim, vão haver produtos que vão passar por essa triagem assim, e que quando eles chegam até você, vai chegar o que é muito visto como, esse conteúdo aqui, ele vai estar sendo algo que vai estar colocando mais e mais a perspectiva de protagonismo na minha vida. Mas é simplesmente porque as pessoas querem consumir isso também. E sempre quiseram, e não é algo de anime, ou de mangá, ou de sei lá o que. É algo da formulação de história, né? De estrutura de criação de narrativas que já foi passado aos séculos e milênios, como eu falei, né? Cara, eu tô perdendo o gás, rapaziada. Acho que é muito tempo aqui sentado. Já são 3 horas e meia sentada. E já eu vou ter que sair pra pegar o ônibus. Então, já vou ter que apressar a live aqui. Vamos lá. Amigo meu. Assim você vai criando um comportamento de inveja. Por que os outros têm e eu não? E também aquela raiva do herdeiro, né? Tal pessoa merece morrer pois é filho de rico. Mas, poxa, quem não queria ser filho de rico? Vocês conseguem entender que essas narrativas, elas estão ideologicamente distantes do que nós acreditamos. Se você assiste aqui o meu canal há mais tempo, você já sabe que tudo isso é falácia. Então, às vezes o cara é rico porque, porra, o pai dele trabalhou, o pai dele construiu algo grande. E às vezes o seu não, às vezes você não tem pai, tudo bem. As pessoas partem de locais diferentes, certo? E isso, quando você não entende isso, e quando você imagina que você vai ter uma vida muito, muito boa e acaba não acontecendo, porque a maioria das pessoas é só gente normal, gente comum, pessoas medianas, você acaba ficando com um sentimento de frustração, certo? Por isso que os animes não podem ser levados como Certo, concordei até aqui, mas agora entra a parte que eu não concordo. base pra vida, principalmente esses animes. Amar, agora eu concordo também. Anime não é pra ser usado como base pra vida. Concordo. Você pode se apoiar em personagens, a sua ideia de personagens pra filosofia, essas coisas. O que você quiser tirar aí. Mas base pra vida, como eu disse, eu já acho meio estranho isso acontecer na vida real. Né? Mas pode ser só que eu tô muito fora de bolhas em que isso aconteça. Pode ser também. Porque a ideia principal deles é mostrar um protagonista que consegue fazer tudo. E eles querem que você se identifique com esse protagonista. Só que a base que gerou esse protagonista é completamente diferente da sua. É que jovens e pessoas insatisfeitos com a situação da sua vida, no caso politicamente, fazem rebelião, no caso protestos, às vezes eles se apropriam de alguma história, que no caso é o anime de hoje. É um símbolo, né? Uma simbologia pra representar. E quem está de fora pode pensar que o anime foi. Tá, entendi. Que influenciou. Entendi. Sim. Mas é só simbologia. O pessoal que tá de fora e acha que inspirou é porque é burro, né? É porque é burro. Eu gostaria de ficar usando palavras leves de, não, a pessoa, ela cresceu pensando de tal forma, né? É burro. É tipo pensar que, aquele joguinho lá, o joguinho dos dois irmãos incestuosos, né? O Coffins alguma coisa. Andy alguma coisa, sei lá. É... Leilei, eu acho que é alguma É, coisa assim. Indy Leilei, algo alguma assim. coisa assim. Que rolou uma polêmica uns tempos atrás de que acho que alguém matou outra pessoa e essa pessoa tinha o joguinho instalado em que ensinava a matar. Tá, deixa a pessoa falando sozinha. Eu não tenho cabeça pra isso mais. Você pode até se Isso daqui, perdão, é um ad hominem. Você tá simplesmente atacando a pessoa. Eu tô, perdão. Foda-se, eu não ligo pra debate. Eu tô só jogando coisa aqui. Foda-se. Vocês sabiam, inclusive, saiu matéria tempos atrás, em agosto, das coisas que mulheres mais não sentem atrações em homem, né? As coisas menos atraentes nos homens. E lá no top, acho que top 3 tá debater. Debater. Como é que fala? Deixa a mulher seca. A pesquisa acabou indicando. Agora para mim, já que homem topa tudo por buceta, agora fugir de debate, né? É isso. Pra mim é praticamente o que aconteceu no vídeo. Eu não vejo. Assim, eu diria que é diferente do vídeo, porque o cara mesmo aqui, ele não condena nada sobre assistir anime e tal. Ele só tá passando a visão dele de que isso pode afetar a vida real, né? Eu discordo, mas enfim. Ele mesmo falou que ele já viu muito anime e tudo mais. Ele tá numa fase da vida que provavelmente eu acompanho os canais dele.
por ele estar estruturando o negócio dele, por ele estar melhorando a vida dele, né? Ele comprou uma chácara, um sítio agora, enfim, tá construindo uma casa da hora dele lá. Então, eu acredito que ele tá numa fase da vida em que ele tá tentando jogar pra fora coisas que ele considera que, nesse momento não é útil pra mim, quer dizer que seria algo que me atrasaria, né? Quando a gente tá falando de entretenimento, qualquer um pode te atrasar nesse quesito, né? Tem muitas pessoas que falam sobre isso. Não, anime, quem vai consumir anime é fracassado, mas é porque a pessoa tá numa fase da vida de que ela vai estar mais propícia a falar uma merda dessa, simplesmente porque ela entrou num ciclo, num loop mental de que, pô, não, eu tenho que ser o cara fodão aqui, eu tenho que conseguir conquistar tal coisa, e logo eu não posso consumir tal coisa, porque quando eu não era produtivo, quando eu não ganhava dinheiro, ou quando, sei lá, eu era um merda, era a época que eu tava consumindo anime. Logo eu vou fazer o link mental. Anime é igual ser merda. Né? Sendo que, pô, pode citar diversos CEOs que assistem anime, né? Pessoal muito rico que assiste anime. E que, enfim, continua assistindo anime, continua lendo mangá, né? Eu gosto muito do case, caso aqui do. O braço direito do Flávio Augusto. Flávio Augusto, pra quem não sabe, é o dono da WhatsApp, um bilionário japonês, né? E o braço direito dele, esqueci o nome dele, ele é um gordinho. Eu vi ele pessoalmente no evento da QIFI Festival de 2022, não, 2023, acho que foi 2023, em que eu vi eles, os dois lá no palco, e o cara apareceu com uma camiseta de One Piece lá, e falando, pô, não, eu curto anime pra caramba, né, e tudo mais, e foda-se, é evento de negócios, e foda-se, ele foi lá com camiseta de anime, e dane-se, tá ligado? Porque tá mais entre a própria pessoa isso. Mas eu entendo esse movimento da galera. É a fase da vida deles, por isso eu tento não levar como hate, né? Eu tento levar mais numa forma calma, porque eu entendo, né? É uma questão mais da própria pessoa, o momento que ela tá vivendo, esse pensamento dela. Mas bora continuar. Identificar com ele, mas Bem-vindo de volta, Ruben. o ponto da onde ele partiu é completamente diferente do ponto da onde você tá partindo, certo? Bom, agora eu quero apresentar um contraponto a isso. E agora termina o vídeo, porque ele vai falar sobre o caso do Jon Snow, né? Eu vou resumir bastante. O Jon Snow em Game of Thrones, ele começou com um personagem muito foda, sem ser ninguém, e ele terminou como um Zé Ninguém, porque ele não quis o trono e não sei o que não sei o que lá. Eu não vi Game of Thrones, eu vi 2 temporadas, eu acho, eu dropei. Mas enfim, tá. Tem pessoas que vão acabar querendo ser normais. Ele utilizou isso como um exemplo, né? De que, o cara não tinha nada, ele poderia ter sido alguém e ele escolheu ser normal. Enfim, acho que não tem mais nada a comentar depois disso. Vou Certo? pular aqui. Tá? Você pode se sentir fracassado às vezes por não ter as melhores conquistas do mundo. Aqui. E quem as pessoas que consomem isso sem refletir sobre as coisas vão ser apenas fracassados. O cara não vai ser fracassado de fato, mas vai se achar isso. Blá, Só que blá, você de blá. fato não é fracassado. É que a sua base comportamental foi moldada por exemplos de pessoas muito pica. E nem sempre é assim. E só pra fechar o vídeo, vou deixar uma pergunta aqui pra vocês. Pode ou não ser Ó, agora ele vai soltar umas coisas interessantes. verdade, mas é algo que eu tava pensando. Será que Olha esse pensamento dele. Eu vou dizer que base disso tem razão, mas uma maior parte não tem. Vamos lá. a Coreia do Sul e o Japão, que são grandes consumidores de animes, A Coreia do Sul e o Japão, que são grandes consumidores de animes, e tem países onde a cultura é muito concorrida, qualquer vaga de emprego é e que tem países em que existe muita concorrência, né, para vaga de emprego e tudo mais. concorrido, será que esse tipo de anime não aumenta a taxa de Alt F4 dos adolescentes Será que esses animes, essas obras, não aumentam a taxa de suicídio? Ele falou Alt F4, eu vou falar suicídio aqui, né? Entre as pessoas? e dos jovens adultos? Entre principalmente os jovens adultos. Será que os animes combatem isso ou eles estão apenas ajudando? Ou será que Será que os animes, eles combatem isso ou eles estão apenas ajudando? Cara, olha que ótima pergunta. É uma ótima discussão, na verdade. Agora, alguns podem achar, não, por que tá misturando as coisas? Não sei, mas de fato faz sentido, cara. De fato faz sentido alguém chegar numa conclusão dessa. Né? Existem. O que eu quero dizer com de fato faz sentido? Existem elementos que de fato existem, estão lá, né? E que as pessoas podem linkar, fazer uma linkagem entre esses elementos e tirar essa conclusão. Não quer dizer que seja isso e que seja verossímil, certo? Mas existem elementos. Vamos lá. Como, por exemplo, a questão que eu falei de a pessoa, o self-insert, né? A pessoa se inserir naquela obra, no protagonista e tudo mais. E, por exemplo, no caso de um Isekai. O cara, ele nunca namorou na vida, ele é um fracassado, não sei o que, ele é virgão e não sei o que não sei o que lá, japonês, e não sei, ele nasceu com micropênis e por isso ele tem 1000 fodas na cabeça dele de que ele nunca vai ser alguém na vida.
E ele tem um trabalho merda, ele odeia o trabalho dele, odeia a vida dele. Ele chega em casa e ele vai assistir um anime do slime, né? E no anime do slime, ele se coloca no lugar do slime lá e tem um monte de gostosas e tem um monte de coisas fodas e conquistas muito fáceis e não sei o quê. Será que isso vai aumentar a chance dele acabar se matando ou algo assim? Cara, vamos lá. Eu acredito. A minha resposta, obviamente, não é definitiva, ninguém tem uma resposta definitiva quanto a isso. Mas eu acredito que depende muito da pessoa. Existem pessoas, como eu falei, que já existem traumas por trás dela. Beleza. Tava falando aqui. Vamos lá. Existem pessoas com traumas, com questões mentais, às vezes problemas de desenvolvimento e tudo mais, que podem sim acabar, enfim, tendo maior facilidade de esse tipo de conteúdo influenciar na pessoa acabar tirando a própria vida. Não vou negar. Tem como isso acontecer. Tem pessoas que são mais suscetíveis a isso, certo? Isso daí aqui em todos os países, de todas as idades e tudo mais, né? E isso para diversos tipos, diferentes tipos de conteúdo, não só animes ou mangás, certo? Mas isso quer dizer que logo aumenta a chance de, num geral, essas pessoas, esses jovens adultos, eles serem influenciados a isso? Ou será que, agora eu vou colocar um contraponto, ou será que o entretenimento que vai estar causando uma certa realização pessoal mental na vida daquela pessoa vai acabar sendo o contrário, vai ser tipo, pô, por conta disso daqui eu tenho um momento de felicidade, por isso eu consigo me abster de me matar ou de fazer algo assim, porque no jogo, no joguinho, ou no anime, ou porque no mangá, ou porque na light novel, ou porque no filme, enfim, eu consiga estar tendo um momento de felicidade nessa minha vida muito corrida, nessa minha vida com muito desespero e tudo mais. Cara, ao meu ver, para a experiência no geral, do público no geral, o segundo é muito mais relevante, certo? É muito mais relevante. Por quê? Porque senão acredito que as taxas de suicídio no mundo seriam muito mais altas, sinceramente. A experiência de você, pelo entretenimento, estar sendo salvo nesse sentido, de você ter uma válvula de escape, essa aqui é a palavra, né? Uma válvula de escape, é muito forte, cara. É muito forte. Hoje, principalmente na década atual e nas próximas décadas, onde a solidão vai ser cada vez mais e mais comercializada, né? A carência das pessoas vai ser uma das maiores moedas de troca, né? Ah, por exemplo, hoje em dia tem pessoas que vivem, cara, vivem consumindo chatbots, né? Com inteligência artificial de personagem em que a personalidade desse chatbot é uma garota de anime, né? Tipo, sei lá, uma, uma Hinata da vida, Hinata de Naruto, né? Enfim, cara, tem pessoas assim, né? E talvez essas pessoas, por esse entretenimento que elas têm hoje, elas aguentem a vida delas, né? Pode ser que isso vai estar afundando mais ainda. É um outro contra-argumento que isso pode vir a causar. Pode ser, com certeza. Porque a pessoa vai estar naquele buraco de minhoca, né? Aquela toca de coelho, em que ela não consegue sair. Pode ser também, né? Mas aí, novamente, entra todos os fatores que eu comentei de pode ter algum trauma, pode ter alguma questão mental, enfim. Pode ser alguma questão até hormonal, questão falta de vitamina, que a pessoa vai acabar ficando mais suscetível a ficar tão fechada nesse ponto. Então, inúmeros fatores, né? Animes, mangás, são apenas mais um tipo de entretenimento que podem ou não acabar influenciando tanto positivamente quanto negativamente, nesse sentido, né? Da pessoa acabar se abstendo de acabar cometendo algo pior, ou até mesmo para pessoas que têm a cabeça, ah, por alguma razão, seja trauma ou alguma deficiência, enfim, pode acabar influenciando para a pessoa fazer alguma coisa, né? Vai sempre depender. Minha experiência pessoal, os animes me ajudaram muito, especialmente Boku Yaba. Olha aí, o Ruben é um grande fã de Boku no Kokoro no Yabayatsu, que inclusive é um anime e um mangá que eu amo muito também, cara. Vale dizer. Eu adoro. Pra mim é muito emocionante eu acompanhar a jornada deles.
Me ensinou até mais sobre, pô, ter paciência com pessoas, sinceramente. O engraçado é que tem vários atletas que dizem abertamente que se inspiraram em animes ou filmes, com certeza. Anderson Silva tirou um golpe dele de um filme. Olha que interessante, né? E Tô olhando jogo aqui por também. causa do meu gato. De jogo também, com certeza. Então, assim, existem pontos positivos e negativos, com certeza, mas eu não colocaria que esses negativos eles seriam um propulsor tão grande para a galera, e agora eu falo galera no geral, né? O público no geral, a grande massa, acabar sendo influenciada para algo negativo nesse sentido, certo? Ao meu ver, coisas que influenciam mais ativamente a vida dessas pessoas, que acabam influenciando em maior propulsão, né? Coisas assim como suicídio e tudo mais, né? Como por exemplo, o japonês que ele é Nietzsche, ele é um hikikomori, não trabalha, não estuda, não faz nada lá, só vive em casa, e ele passa o dia em fóruns como, sei lá, o Futaba-chan, ou ele passa o dia batendo punheta e não faz nada, e dormindo, e nunca pega vitamina, e ele sempre vai ficar nesse loophole sem conseguir sair. E sei lá, a mãe dele morre, e agora ele tá mal mentalmente, porque também não vai ter ninguém pra cuidar dele, e ele não vai poder mais ficar como hikikomori, ele vai ter que morar na rua, ele fica num estado paranoico, e ele vai lá e se mata, né? Acontece. Ou ele sofria tanto bullying na escola, ele virou hikikomori, e agora ele vai lá e acaba com a própria vida. Ao meu ver, existem fatores muito mais ativos para acabar fazendo algo do tipo do que animes e mangás, cara. Mas enfim, é isso, né? Vamos finalizar a gravação desse vídeo aqui. 2 horas quase, 1 hora e 56 minutos, né? Vamos só terminar, deixar o vídeo passando. Por 20 mais segundos a gente termina com as conclusões. O jovem japonês, o jovem coreano, leva essas narrativas pro coração, ou ele entende que é só um entretenimento como qualquer outro? Bom, eu vou deixar aqui a reflexão pra vocês. Aí vocês façam as suas pesquisas e me digam se faz sentido o que eu tô falando ou não. É isso, vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus. Ó, aqui vamos até mostrar rapidamente. Muito obrigado, ô viajante. Perdão por ter demorado tanto tempo em um vídeo seu de 22 minutos. Espero que você não dê strike, obviamente. Eu conto com isso. Para quem quiser, vou estar inclusive mandando aqui no chat agora e vou estar deixando na descrição do vídeo, depois do vídeo que eu vou postar, o canal dele, certo? É um canal muito legal. Trata de muitos assuntos até de religião, questão de economia, né? Mais voltado para Bitcoin, mais voltado para o fim do governo. Ele é um anarcocapitalista, então ele fala bastante sobre questões políticas e questões de autocuidado para a pessoa conseguir prosperar, evitar, no caso, em vez de prosperar, né, evitar que o governo acabe a derrubando, né? Ele fala bastante sobre essas questões. Muito obrigado, ô viajante, por esse excelente vídeo. Espero que eu possa ter conseguido agregar bastante coisa por aqui, certo? Novamente, pessoal, sem xingamentos, inclusive o pessoal que vai estar nos comentários do vídeo aqui gravado, sem ficar xingando, sem ficar falando mal. Claro, vamos ser todos respeitosos nessas discussões aqui, que é o mais importante, né? Principalmente porque nós somos um ciclo muito fechado, uma comunidade muito fechada de autores de mangá, e a gente não quer que a gente seja mal visto a partir de agora entre Haja pessoas como de um fora ser da humano bolha. normal, ou pelo É, menos tente. seja um ser humano normal. É isso aí. Obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E deixe seu like e veja esse outro vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela agora. É isso aí. Falou, rapaziada.